Seja bem-vindo a mais um Trinity Cast, o podcast da melhor agência de tráfego do Brasil. Hoje, pela primeira vez, a gente está com 2 convidados, além do meu co-host, Léo Spigariol. A gente está aqui com... Quer dar um oizinho, Léo? Dá um oi. E aí, pessoal, valeu. A gente está aqui com a Ítala dos Anjos, especialista em finanças para mulheres. E a gente está com o sócio dela, o Vinícius Mansur, uma das pessoas mais inteligentes e legais que eu conheço também. Sejam bem-vindos. Não, as duas, né? Vocês são as duas pessoas mais inteligentes que eu conheço. Vocês só perdem para minha esposa. É verdade. Que trabalha com a gente. Exato. Ítala, se apresenta para a galera. Vini também. Olá, eu sou Ítala dos Anjos, criadora da Multiplica Educação Financeira, e eu acredito que quanto mais mulher rica no mundo, melhor. Cara, treinada. Fala, pessoal, eu sou o Vinícius, sou sócio da Ítala, esposo dela também, e a gente trabalha praticamente na nossa escola, fazer ela crescer e a mensagem atingir cada vez mais mulheres e mais famílias. Eu sou o Léo Spigariol. Meu grande tesão de vida é fazer marca, construir marca, fazer as pessoas se aproximarem de coisas e as coisas das pessoas. Até que apareçam as coisas quânticas, que aí exato. a gente não liga muito. Né? Esse foi um papo de um outro episódio. Mas, gente, do nada. Não, é que a gente estava falando sobre... No outro episódio a gente falou sobre que vai chegar num ponto que a gente vai imprimir a comida que a gente come via uma impressora quântica. E que o negócio é que as empresas vão vender códigos quânticos e não mais produtos físicos. Né? Amém. Mas isso é outra vibe. Isso é. Bom, outra viagem. Não, imagina, o final do podcast com a Paola, a gente falando isso. Né? Tipo, a cara dela, tipo... Enfim. E o chocolate sem açúcar ficou onde nessa história? Pois é. A impressora quântica vai trazer... Olha só, gente, melhorando a qualidade de vida e de Exato. saúde. Esse é o rolê. Porque, tipo, a gente tava falando, como é que ela vai fazer um doce zero? Na impressora? Eu Total, falei, eu soltei a nossa. impressora. A impressora quântica vai fazer isso para você. Porque tem as pessoas... Tinha uma época que eles não estavam imprimindo tecidos. Não, Tecidos já estão imprimindo carne, já testando. Isso já é um negócio que está rolando, assim. Com certeza. Pô, feito disclaimer, é o Papo Quântico. Você tem um quadro, o Papo Quântico. A gente tem um assunto hoje muito delicado. A gente sabe que no Brasil, né, uma cada não sei quantas empresas quebram nos seus primeiros 2 anos. E eu queria trazer como ideia central desse papo, a Ítala, a gente é muito evangelista da Multiplique lá na agência. A gente fala para todo mundo, cara, não, tem que ter reserva. E parece básico, mas a galera do digital não pensa muito nisso. Não é só do digital. Não é só do digital. E eu queria falar não só da pessoa jurídica, né, das empresas, e o que fazem elas quebrarem, onde que estão os erros, mas também da pessoa física, né, porque não existe, né, CPF, CNPJ, toda essa separação. Então eu queria saber um pouco da história de fundação da Multiplique, como que vocês decidiram, como que tu decidiu, agora eu vou falar de finanças, e agora eu vou falar de finanças para mulheres. Outro dia eu descobri, sem querer, que existia um produto antigo teu chamado Chama, alguma coisa assim. Era Chama? Chama, era um nome meio fogo, assim. Tá. Não sei. Então eu queria saber um pouco do começo, antes da gente entrar na pauta, um pouco da história de vocês dois também, nessa loucura. E a gente já entra nessa polêmica. Mas você quer a parte rápida, ou a parte bonita, rápida, ou o caminho longo? A parte que dá bons cortes. Essa, a parte que vira conteúdo. Então fica à vontade. Pode. Então, porque eu comecei em mim, né? Eu não tinha pretensão alguma de me tornar educadora financeira. Eu era policial federal, apaixonada por isso. E eu estava só tentando resolver os meus BOs financeiros. E aí eu comecei a estudar para mim, há exatos 10 anos. Foi quando eu fiz a transição da Polícia Militar para a Polícia Federal. E o buraco só aumentou, porque a margem de consignado também. Mas, aí eu fui resolver os meus BOs. Agora, o que você perguntou, Ítala, quando você decidiu ensinar só para mulheres? Eu passei por um processo dentro da Polícia Federal de assédio moral muito grande. E como eu trabalhava só com homens, basicamente, há 13 anos, num local, num ambiente extremamente machista, extremamente violador, vamos dizer assim mesmo. Então, eu estava cansada. E como os homens ali naquele cenário, né, passando por assédio moral e tudo, foram os coadjuvantes, vamos dizer assim, de alguns processos que eu vinha passando de assédio moral, eu simplesmente pensei, cara, não quero lidar com homens agora. Eu quero só falar com mulheres. Então, eu vou... E veio de um pedido de uma amiga. Quando eu tive... Nesse período de violência, de assédio, eu entrei em depressão,
E eu disse, quero sair da Polícia Federal. Aí entrei no BO, que a gente estava conversando no almoço. Quem eu sou, no que sou boa. Porque eu era formada em Direito, sou formada em Segurança Pública. E aí eu pensei, cara, eu não quero ir para essa área, eu não quero ir para a área jurídica, eu não quero fazer outro concurso, eu não quero fazer nada. O que eu vou ser? Vou ser segurança de shopping. Eu juro que eu pensei isso. Caraca. Vou ser segurança de shopping. Ou então vou trabalhar em formação de segurança patrimonial, né, assim. Aí eu disse, cara, aí eu não quero. E agora? Fudeu. Eu fiquei num limbo. Uma amiga minha que me resgatou disse, por que você não vira coach de finanças? Aí eu, para com essa história, para onde eu vou ser coach? Que patifaria é essa? Foi exatamente o que eu falei para ela. E aí ela disse, é sério, cara, você já ajuda a gente de graça, você tá aí, você já mudou a sua vida financeira, ajuda a gente também. Nessa época ela era super endividada, não sei o quê, como eu tinha sido um dia. Aí eu disse, quer saber? Vamos criar um grupo no WhatsApp, vamos ver o que vai dar. Em um dia, antigamente o grupo do WhatsApp só cabia 250, você lembra? Uhum. Lotou. Só podia mulher, as amigas, eu mandei para as minhas amigas e disse, pode convidar só amigas. Eu vou falar de finanças ali dentro. E ali começou a multiplicar dentro de um grupo, existe até hoje, um grupo de WhatsApp só para amigas, e ali eu fui dando aula. Aí chegou um momento que elas começaram a dizer, vai para o YouTube, vai para o Instagram. Eu disse, tá doida que eu vou botar minha cara nesses lugares? Só que aí, quando eu decidi, final de setembro de 2018, que eu ia sair da Polícia Federal, eu coloquei os canais da Multiplique no ar, que foi dia 1º de outubro. De 2018. 2018. Caraca. E como é que foi o Vinícius nesse processo, assim? Ele nunca falou para eu não fazer. Nunca. Muito pelo contrário. Quem editou os primeiros vídeos no YouTube foi ele. O Instagram fui eu. Aquela Mas porcaria que se você acessar lá, tá lá, fui tá lá eu. no finalzinho. É. Até semana passada ele editava vídeo. Mentira. Até hoje eu edito vídeo às vezes. É verdade. Então o Vinícius veio antes da Multiplique. Uhum. Sim. A gente se conhece desde 2016. A gente se conheceu em 2016, começamos a ficar junto ali em agosto, né? Agosto, setembro. Estamos juntos até hoje. Muito bom. Bom. Aí eu sempre tive. Eu era meio que fotógrafo amador, sacou? E eu tenho facilidade com essa parte. Foi aquilo que a gente estava conversando lá do almoço, né? Eu sou um cara generalista. Então eu gosto de fazer várias coisas. Então, pô, sempre tive facilidade de Photoshop, editar vídeo, Premiere, não sei o que, essas coisas, né? Aí ela tava precisando, poxa, eu tava querendo filmar. Falei, cara, eu tenho a minha câmera. Eu tenho ela até hoje. Hoje ela tá como decoração do meu setup. Eu tenho uma Nikon 5100. Aí eu falei, pô, tem a Nikon, dá pra gente começar. Uhum. Só que a gente vai precisar do microfone. Aí, como a gente morava do lado do Paraguai, que era naquela época, a gente morava ali na fronteira, né? Falei, pô, vamos lá no Paraguai, vamos comprar um microfone de lapela, alguma coisa. Aí eu fui lá, pesquisei na internet, falei, pô, porque eu tinha essas facilidades, então eu fui O dando apoio pra microfone, ela. Sim. aliás, excelente, que funciona até hoje, que a Funciona gente usa até hoje. Tem lá em casa até hoje. Falei, pô, precisa de luz, como é que a gente vai fazer uma luminária? Você lembra que eu peguei aquela porra, né, era 2018, né, cara? Não tinha noção Sim. de softbox aí, dessas coisas, assim, que hoje tá difundido, ring light. Eu peguei, só que eu sabia, falei, cara, essa luz ela vai ficar muito forte, então a gente tem que botar um bagulho difuso nela. Aí o que eu fiz? Eu tinha um braço de uma luminária assim, daquela de leitura. Aí eu peguei o papel manteiga, maluco, e coloquei assim nela, sacou? Pra dar uma iluminação. E a gente ficou com E essa funcionou. daí, ó. Funcionou, Super. pô. Funcionou. Cara, aquela luminária quebrou. Você né, fez bicho? um MVP, né? O mínimo viável ali. E testou. Cara, Funcionou. foi. Aí, tipo assim, ela pedia, eu sempre dava apoio pra ela, cara. Sempre incentivei, sempre tive ali. Nunca botei em pensilho, cara, não vai dar certo. Não faz isso. Não sei o quê. Não sei o quê. Não, cara, quer fazer? Bora fazer. Até hoje é assim, né? Porque ela tem muita noção que... Ela fala assim, não, a empresa é nossa. Eu falei, beleza, a empresa pode ser nossa, porque eu tô com você desde o início. Mas quem deu o primeiro passo foi você, entendeu? Então... A Multiplica, ela nasceu com esse propósito dela ajudar novas pessoas, mas também foi um processo dela se encontrar na vida dela. Então, a partir do momento que a Multiplica estiver ferindo ela não estiver feliz fazendo aquilo ali, não tem mais propósito. Então, a empresa acaba, sacou? Ponto final. Muito bom. Da Nikon a Black Magic, como a Ítala dos Anjos. De Nikon a Black Magic, como a Ítala dos Anjos tira pessoas das Não, dívidas a Nikon à ainda prosperidade. seria boa. A gente podia ir da luminária com papel manteiga Da a Black luminária. Magic. Papel manteiga Black Cara, Magic. será que a gente tem essa foto? Eu acho que deve ter, cara. Muito bom. Porque cara, quando você olha... Pô, é bom, eu tô na mesa certa, porque nós, eu não sei você, Léo, mas a gente são meio que 3 filósofos aqui. Né? Então, é uma parada muito louca. Quando diariamente você se compara com você mesmo e com os outros.
E às vezes, pô, a gente está no mercado digital, né? Você sempre fica comparando com o resultado do outro. E o outro, ele só cospe o sucesso dele. Ele não mostra as merdas que ele tá passando. Então você fica nesse processo de, porra, caralho, velho, será que eu tô no caminho certo? Será que a gente vai quebrar esse ano? Será que, porra, eu vou me quebrar esse ano? Cara, o que eu sou bom? Será que eu tô fazendo o caminho certo? Mas, cara, na hora que tu para e você entra no, sei lá, seu AirDrop, seu Google Fotos, e ele vai te jogando fotos de há 5, 6, 7 anos. Você fala assim, cara, a gente saiu daquela porra, daquela luminária de manteiga. E hoje a gente, porra, tem uma empresa com quase 20 colaboradores, entendeu? Sim. Aí você fala assim, porra, não, cara. A Eu tô no caminho certo. Tem. E é muito louco isso, porque esse processo que a gente vive de desmaterialização, já que a gente estava falando de coisa quântica, o processo de desmaterialização, a gente perdeu um pouco dessa referência de materializar memórias. Então, o processo de fotografia, de você imprimir uma foto de quando você era criança e deixar num porta-retrato. Aquilo te faz voltar e olhar e falar assim, pô, minha família é o meu propósito. Né? E hoje a gente fica com essas memórias no computador, esquece de revisitar isso. Milhões de arquivos no rolo de câmera ali e você nunca revisita. Não revisita. Então, o processo de materializar muitas vezes o teu passado, ele é importante para você reafirmar o teu presente e falar, cara, eu tenho sucesso, eu estou no caminho certo. Sim, cara. Isso é uma dica para todo mundo aí, não sei se vocês têm, mas é tipo assim, eu uso o Google Fotos, que eu boto no Drive. E, cara, a Itra sabe, todo dia ou dia sim ou dia não, eu acesso meu Google Fotos e vou nas memórias. Porque ele vai trazendo, esse dia há 5 anos, esse dia não sei o quê. Cara, de vez em quando eu mostro pra ela, eu falo assim, cara, olha os cachorros, como é que os cachorros eram filhotinhos. Caralho, olha a nossa casa, onde a gente morava, sacou? Isso, porra, te dá aquele up, né? De você, porra, não, vamos continuar, cara. Que a gente tá caminhando, tá indo pra frente. Eu lembro que o primeiro encontro presencial da Multiplique vinha muito frisado como ideia central do que, tipo, como é que era? Aqui dentro tudo um dia foi sonho. Tudo aqui já foi um sonho. Tudo aqui já foi um sonho. Que foi a materialização da mudança de vocês, para casa de, 1.000 metros quadrados, né? Que vocês comentaram. E como é que foi, tipo, o que te fez sair das dívidas, assim? Porque tu falou, cara, lá consignado atrás de consignado. O que virou essa chave? Como é que começou esse processo de autodescoberta? Onde que foi o susto? Que eu imagino que deve ter sido, né? Tipo, a gente até estava comentando, né? Como é que a gente produz conteúdo para a galera de finanças, sendo que a pessoa procura aprender sobre finanças tarde demais? Uhum. Como é que foi esse processo de realmente sair das dívidas e construir a própria prosperidade? Assim? Não tem problema de começar tarde demais. Nunca é tarde demais. Eu sempre falo, enquanto a vida, há esperança, há solução. Há solução. Para mim, enquanto a vida, há solução. Ainda mais em relação a dinheiro, porque dinheiro se faz. Então, para mim, isso é simples. E não tem problema ser tarde demais, né? O que seria tarde demais? Estou quebrado. E? A gente conhece histórias de moradores de rua que viraram, né, a vida. Então, acho que não tem acabou a linha de chegar, né? Você chegou no fundo do poço e não tem como sair em relação a dinheiro. Não é isso que eu acredito. Agora, onde foi o meu lugar... Alguém aqui já foi endividado? Esse eu sei que não. Opa, com certeza. Já foi? Já. Aí. É um lugar que dói? Sim. Foi na dor. Tira o sono pra caramba. Então, foi na dor. Então, eu vinha numa bola de neve de dívidas, para de pagar o cartão, usa o cheque especial, acabou o saldo do cheque especial. Pega um empréstimo consignado, acabou a margem. E aí vai. E eu tinha muitas muletas. Então, eu morava em Maceió, que é onde está todo o meu seio familiar. E o que eu fazia? No dia, eu recebi o salário no dia 1º, no dia 2 acabou o salário. Tô rico, tô pobre. O que eu faço? Eu vou na casa da minha avó. Eu não vou almoçar em casa, porque acabou o mercado. Eu vou almoçar na casa da minha avó. Eu vou jantar na casa da minha mãe. Eu vou passar na casa da minha avó, chamá-la para ir no shopping, para no caminho a gente passar o carro e abastecer o carro. Então, eu tinha muitas muletas. Caralho, tu fez isso? Eu fiz. Meu Deus do céu. Eu fiz muito. Por pouco não virou uma 7-1, hein, cara? O quê? Nossa Senhora! Mas fiz muito. Tadinha da minha avó, bichinha. Enfim, ainda sou a neta preferida dela, então eu podia pedir tudo. Eu sabia que eu tinha dinheirinho escondido ali. Tudo, né? tudo. Então, ela sempre me ajudava. E aí, a pobre da aposentada, né, gente? Sofre na mão dos netos. Oh, meu Deus. Mas tá bom, hoje a gente devolve. E aí, quando eu fui morar na fronteira, quando eu passei na Polícia Federal, que eu fui morar na fronteira, acabou. Cadê as minhas muletas? Eu não tinha mais muleta. Então, ali,
Eu realmente pensei, cara, se eu não me cuidar agora, eu vou entrar em agiotagem. Eu vou pedir dinheiro para agiota, porque vai acabar a margem, vai acabar tudo. Acho que eu não quero esse lugar, ainda mais morando na fronteira, que é terra sem lei. Vão me matar, eu vou morrer. Foi essa a minha conta. Caraca. E aí eu fui mudar a vida, né? E aí eu aproveitei tudo, porque você não está mais no seu ambiente, então fica mais fácil. Como você muda o ambiente, fica mais fácil você se construir uma nova pessoa. Eu tinha saído de um casamento, então eu não tinha mais também uma pessoa que tinha o mesmo padrão adoecido que eu em relação à finança. Então fica mais fácil. Eu estava sozinha, num lugar que eu não conhecia ninguém, num trabalho novo. E bem, aí eu dei meus passos para trás. Fui morar numa casa que não tinha laje, passei meses sem móveis. Uma casinha bem pequenininha, assim, que eu acho que hoje é do tamanho da nossa sala, ou menos, sei lá. Enfim. Caraca. E aí reduzi o padrão de vida, paguei as contas, fui negociando. Em menos de um ano eu só estava com uns 10%. Então, de 150 mil eu tinha, sei lá, menos de 10%. Eu estava com uns 10 mil, 9 mil para quitar só. Então, dar um passo para trás. Agora dói. Caraca. E quais foram os princípios por trás dessa mudança, assim? De tipo, claro, né, tu falou, reduzir o padrão de vida, assim. Mas se fosse catalogar, assim, princípios que eu acredito que seja a base do método também, né? Onde que olha, assim? Gerar, gerir, multiplicar. Fazer mais dinheiro. Eu estava fazendo isso com a Polícia Federal, então eu aumentei o meu salário, mas... Não geria. Isso. E eu também não sabia fazer dinheiro com outras coisas, né? Mas foi nessa época, ali em 2015, por exemplo, que eu entendi o poder dos cartões de crédito, que eu entendi o que era cashback, que eu fui fazer dinheiro com outras fontes. Foi quando eu comecei a estudar investimento, só que eu tinha medo ainda de investir. E aí, na sequência, eu fui gerir. Então, eu me lembro, eu pedindo para o meu pai, como que você faz? Meu pai tinha um salário menor que o meu na Polícia Federal. Eu disse, cara, como é que você faz para gerenciar o seu dinheiro? Meu pai nunca tinha falado sobre dinheiro comigo. Ele falava com meu irmão, mas ele não falava comigo. Então, eu fui pedir a ele, vou lhe mandar a minha planilha que eu uso. Era uma planilha básica, nada. Era o Excel só com o nome assim em cima, não sei o quê. Só isso, receitas, assim despesas. É isso, fim. E ali eu fui tentando acertar, mas eu bati muita cabeça até conseguir criar o método que, na verdade, foram espaçados, né? Porque eu estava testando em mim, não recebi isso pronto. Agora, já a parte de investimento, aí já foi mais fácil. Aí gerar, gerir e multiplicar. Quando o dinheiro já estava sobrando, em 2015 já tinha reserva, só não tinha quitado todas as dívidas, mas estava em processo de pagamento. Então, quando o dinheiro começou a sobrar, eu disse, cara, eu tenho que investir esse dinheiro, mas eu tenho medo, ninguém investe. Meu pai já perdeu dinheiro, minha mãe já perdeu dinheiro em pirâmide. O que eu vou fazer? Fudeu. Desculpa, nem sabia se eu podia falar a palavra. É para maiores esse podcast. Foda-se. Tipo. Aí o que foi que eu fiz? Aí eu fui, tinha o esposo de uma amiga minha, da delegada da Polícia Federal lá na época da delegacia. Ele investia. E aí ele começou a me ajudar. Mandava e-mail, a gente trocava e-mail. Ele me mandava e-book na época, era o que tinha na internet. Foi assim. Legal. E quando foi que né, porque até então, nesse período, tu ainda estava na polícia. Né? A Multiplica, ela nasceu dentro da polícia, que tu falou do grupo. Né? Mas, tipo, e aí até então tu não monetizava a Multiplica, era só o grupo do WhatsApp ali. Quando começou a monetizar isso? Em dezembro de 2018. Caraca, dia 2 às 2h20. Dia 4 de dezembro, meu aniversário. Mas começou a monetizar, só que eu não comecei a tirar esse dinheiro. Então, eu trabalhava eu era policial federal, né? Então, eu não tirava dividendos dessa empresa. Eu deixava o dinheiro lá porque eu realmente tinha medo, ainda não sabia como é que ia ser sei lá, eu tinha medo de alguém me processar, alguma coisa assim, porque eu tinha dedicação exclusiva. Então, o que foi que eu fiz? Eu não tirava o dinheiro da Multiplique. Nunca tirei. Então, eu comecei a monetizar, a gente começou a vender e deixava o dinheiro dentro do caixa da empresa. E foi construindo o caixa da empresa por 1 ano e 9 meses, sem tirar nenhum real. Aí, quando eu exonerei, aí eu comecei a receber. Que legal. Muito bom. E aí, como que foi essa monetização? Foi, cara, treinamento individual, foi presencial, foi e-book, o que foi? Treinamento individual eu comecei antes com aquela amiga que incentivou. Mas ela foi minha cobaia e a troca foi justa, né? Não teve pagamento, a troca foi... Ela era minha cobaia, ela ia me ajudar a construir o método, ela também era professora na Polícia Federal e
Em contrapartida, eu ia trabalhar para construir esse método. Beleza, e ela ia aplicar. Então, comprometimento de ambas as partes. Então, em 2018, eu lancei um desafio de WhatsApp. Igual o grupo, só que pago e com material mesmo, produzido, tudo mais, tudo bonitinho. Então, foi super baratinho. Você lembra, amor? Lembro, Acho que pô, R$50. Foi em 50, mas a gente fez em lotes também, Aham. né? Foi a primeira vez que a gente fez em lote. Eu sempre dei pitaco nessas porras assim, tá ligado? Aí... A gente encontrou um PDF desse pouco tempo atrás, não foi? Tem a pastinha ainda. Deve estar lá no Drive, essas No paradas Drive. tudo, né? Massa. Foi bom legal, cara. Eu lembro. E aí eu lancei em dezembro a primeira turma, num grupo de WhatsApp, e em janeiro eu lancei a segunda. Bem ali, era a virada de ano, né? Então peguei essa energia das pessoas. Foi super legal. E aí, na sequência, eu comecei a atender individual. E aí comecei a fazer os processos individuais. Fiquei fazendo processo individual. Lá em setembro, a gente começou a fazer a pré-venda não, né? O pré-lançamento da turma que abriu em 1º de outubro, que é o aniversário da Multiplique. Aí lançou a primeira turma do final do Prosperidade Máxima. Saudades. RIP, que Deus o tenha. Muito bom. Cara, só pra fazer uma colocação. Cara, as coisas elas são muito propícias. Eu acabei de pensar nisso. Quando você se propõe a entrar em movimento, o universo ele realmente conspira ao seu favor. Porque, pô, presta atenção. Você resolveu fazer a sua primeira ação de vendas no final do ano. Muitas pessoas hoje, grande, não fazem ação de venda no final do ano. Só que a gente gosta porque existe esse sentimento de renovação, vou me comprometer. Agora e a vai. parte financeira sempre a pessoa fala assim, pô, quero ano que vem ser melhor. Como se fosse uma segunda-feira, né? A promessa da Isso. segunda-feira. Cara, mas isso foi no tato. Em nenhum momento foi estratégico. Não, eu vou fazer minha primeira ação de vendas no final de ano, Nunca. porque existe sentimento. Não, eu falo, pessoal, vou fazer uma ação aqui e tal, vai ser um desafio e tal. E eu tenho muito cara, essa intuição, esse feeling, né? Vinícius depois ele na hora ele fica, não. Aí depois ele, rapaz, tu acertou de novo. E nessa época era tipo R$50 o grupo. Era. E aí teve o pitch do 10 Prosperidade dias. Máxima a quanto? Não. filho, Ai, o 10 produto era O 50 produto reais. era o... Era R$50. Era um desafiozinho, veio ser gratuito, era pago no grupo, entendeu? Vamos testar isso hoje. Cara, isso dá certo. Lógico que dá certo. Se você fizer um desafio, pô, Muito bom. é um ótimo abre carteira. Eu lembrei, teve a mentoria. Você lembra uma mentoria que eu lancei em junho? Que foi o MVP do Prosperidade Máxima. Foi ao vivo, até a Jéssica foi. Isso, que foi muito baratinho. Você não lembra? Foi 648, 6 meses em grupo comigo. 6 meses. 2019, 6 meses. E na época, esse número para você fazia sentido, né? Isso Fazia que é mais. super. Que é, Fazia você olhava e falava, pô, faz sentido. Fazia super. Hoje- E eu me lembro que eu disse, Vinícius, eu fiz mais que o meu salário. Porque quando, né, com todo mundo que entrou, o valor passava do meu salário na Polícia Federal na época, que era 12 mil e pouco, isso 2019. Então, Bruto, tá, gente? Bruto. passou. Não, com a indenização era isso, sim. Claro. Era, sim, senhor. Nossa, a gente ganhava assim, então. Era. Saudades. 2019. Mentira, não tem saudades, não. Em relação a hoje, era assim, proporcionalmente, né? Obviamente que a inflação comeu esse valor. Era uma baita dinheiro em 2019. Aí eu lembro que passou o faturamento essa mentoria de R$600, passou 12 mil. E eu disse, caraca, talvez dê para viver disso mesmo. Foi a primeira vez que eu pensei que dava. Porque antes a minha conta era assim. Eu me lembro muito, assim, quando eu estava na depressão e quando eu estava nessa dúvida, né, depois que essa amiga minha plantou essa ideia na minha cabeça, eu fiquei, cara, não, já sei, eu tenho minhas reservas aqui, eu vou diminuir meu padrão de vida. Se eu viver com uns 4 mil por mês, pô, aí eu trabalho aqui, vai dar 4 mil, eu acho que eu consigo fazer com esse trabalho. Era essa a minha conta. Caraca. E no fim você descobriu que dava pra fazer muito mais. Né? Opa! Opa! Chegaremos lá. Tem um ponto que eu sempre falo que o Brasil tem uma questão que a gente não precisa fazer muita força para, por exemplo, você anda na rua, você encontra pé, fruta, abundância de tudo, né? Abundância de recursos naturais, de água. E eu acho que inconscientemente o brasileiro tem um pouco disso, de
se aproveitar e não ter uma mentalidade de preservar, diferentemente dos países que tiveram guerras, que as pessoas tiveram que viver sem nada mesmo, com tudo destruído, e saber o que é poupar, é se organizar, para você não saber que não ter recurso. Né? Então, eu acho que o brasileiro tem uma questão, uma predisposição de ter abundância fácil, de você ir numa praça, você pegar uma manga e poder comer de forma livre, e acaba confundindo isso no seu dia a dia, na hora que começa a envolver outras coisas. Você Né? me permite discordar? Claro, com certeza. Polêmica na Vamos mesa. lá, polêmica. Muitos Brasis dentro do Brasil. Né? De onde eu venho, que inclusive essa é uma das grandes narrativas da minha palestra best-seller, é falar do sertão nordestino, que é de onde a minha família é saída, né? É nascida ali. Então, naquela terra... Não tem nada. Não tem esse recurso. Tem um pé de manga que puxa e tira. Então, o que sustenta o sertão, muitas vezes, o sertão já chegou a ter secas de 3 anos sem água, sem chuva, é muitas vezes um cacto. Eu concordo que a natureza tudo dá. Aí, cada habitat, né, a gente vai se adaptar àquilo ali. Mas tem o povo, que eu acho que não é só do sertão, mas do cerrado também, que vai ter uma outra forma de ver o mundo. Uma outra necessidade, sabe? Que não é tão fácil assim. Que aí a gente entra na questão de gerenciar recurso. Que se a gente for voltar um pouquinho mais atrás, é porque realmente, eu concordo em parte com o que você falou. Foi só para fazer polêmica. Clickbait. Eu concordo que, realmente, inconscientemente, a história do Brasil é muito fácil. Né? Entre aspas, tá, gente? Entre aspas, eu entendo meus privilégios, inclusive. Mas em relação a países que tiveram guerras, em relação a, enfim, quem vive na neve, né, em grandes desertos, é bem diferente. Mas tem alguns pedaços do Brasil ainda que não. Só que, se a gente der um passinho para trás e a gente for olhar para a natureza, a gente percebe que a própria natureza, para dar o fruto que ela dá, ela gerencia recurso. Sim. E dinheiro nada mais é do que recurso, que deve ser gerenciado tal qual o tempo, a energia, o dinheiro, a entonação da minha voz, eu estou gerenciando. Então, tudo é gerenciar recurso. Dinheiro é só mais um deles. Só que é quase, hoje, né, na sociedade que a gente vive, é quase que o oxigênio social. Então, é você gerenciar o oxigênio social. De uma empresa, certamente é o oxigênio. Senão, a gente não é uma empresa, né? Sem dinheiro. Sim. E você acha que tem questões religiosas envolvidas na questão da percepção do dinheiro? Alerta de polêmica. Alerta de polêmica. Adoro. Que torna a gente nesse formato? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Eu acredito muito que... Pode mesmo polêmica? A história do... O Brasil é um país majoritariamente católico. Sim. Né? E eu acho que a história católica e a indústria católica, aí eu estou falando da religião mesmo, né? E a igreja por trás, e não do cristianismo, Sim. ela manipulou muito essa figura da pobreza como algo belo, nobre e elevado. Dê-me o seu dinheiro para a igreja, latifundiária e tarará. Então, eu acho que esse discurso foi manipulado para que as pessoas dessem seu dinheiro e achassem bonito gerar seu dinheiro e dar seu dinheiro para a igreja, porque o dinheiro não é algo nobre. É assim que eu vejo. O dinheiro só seria bem administrado se pelo Santo Padre, o Santo Papa. É assim que eu vejo. E aí, eu acho também que os trechos bíblicos também nessa tradução, né, de milênios, também foi manipulada para esse caminho. Então, por que a gente não tem os evangelhos apócrifos? Né? Porque a gente não tem mulheres, a própria mãe de Jesus falando numa Bíblia. Eu entendo que era outra sociedade. Mas o que outras falas, até de outros apóstolos, traziam que não podiam ser faladas dentro de uma Bíblia? Que foi um livro escrito a dedo, né? E no seu dia a dia você percebe que esse ponto, né, de cultural, ele é um dos que mais influencia no processo de abundância financeira ou não. É um ambiente, Totalmente. né? Totalmente. Vamos lá. Cultura extremamente católica. E aí constrói-se a nossa cultura em cima disso, né? A cultura brasileira. Qual é hoje, fora o Big Brother, o maior retrato da cultura social brasileira? A novela das 8? TV aberta. Quem é o vilão da novela das 8? É o rico?
É sempre o rico. Sim. Então, o que fica? Nós é pobre, mas é limpinho. Falei muito isso. Muito Interessante. Até se a gente olhar contexto até antes, né? No período antes de Cristo, a gente tem essa transição entre Sócrates e Platão. A gente tinha o Sócrates, um cara que ele não queria prosperidade alguma, era tipo, cara, não, é na broderagem aqui, vai indo e tal, não, deixa aí. E a gente tem esse período pós-Platão que ele já olha as coisas por uma ótica de tipo, não, você tem que trazer dignidade para sua empresa, né, para sua empresa, para sua família, para essa coisa, e vem de um período, eu não lembro exatamente o período, mas eu acho que Platão vem antes do depois de Cristo, né? Acho que é um pouquinho antes. Eu acho que ele vem antes. E então, tipo, já se herda muito disso, né? O pessoal diz, porra, existe um mundo antes de Platão e depois de Platão. Sim. Provavelmente o pós-Platão já vem com essa cultura enraizada que com certeza influenciou essa formação do depois de Cristo. Né? Um negócio mais filosófico, né? Contexto histórico das coisas. E hoje a Multiplique, ela, fazendo um time skip, né? Hoje a Multiplique, ela ajuda as mulheres a passarem pelas 4 etapas, né? O gerir, gerar, gerir, multiplicar. Gerar, gerir e multiplicar, né? Então a gente está falando de um modelo onde vocês ensinam as mulheres através do método, né? Então a gente está falando com mulheres no B2C, entre aspas. E existe também um B2B, né? Que ajuda empresas, que tem tudo a ver com a pauta que a gente trouxe, que é, cara, como não quebrar a sua empresa esse ano. E eu acho que é muito importante a gente trazer essa tua história, porque eu acho que o quebrar, ele nunca é financeiro, né? A gente pode quebrar uma empresa desde que a gente não quebre nós mesmos, né? E quando a gente olha essas duas vias, assim, da relação empresariado, a relação produtor digital, a relação especialista, cara, a gente falou com um monte de gente que está voando na internet, e eu acredito que 80% das pessoas que a gente conhece não fazem uma boa gestão financeira, tanto da pessoa física quanto da jurídica. É exatamente essa a estatística. O recorte. E quais que tu diria que é, tipo, os principais erros do cara que está ali, começou a gerar, e ele começa a olhar esse lugar de gerir, ou talvez ele tenha uma empresa que, cara, está crescendo, e aí ele se perde. Onde é que tu vê essa jornada, as armadilhas dessa jornada, e principalmente o que diferencia da pessoa que se mantém ao longo do tempo com uma empresa saudável, com uma pessoa física saudável, de uma pessoa que cai nesse lugar de tipo, eu gerei, só que eu me endividei e ficou por isso mesmo. Já que a gente está na pauta filosofia, vou trazer filosofia egípcia. Tem uma lei hermética que fala como é acima é abaixo, como é dentro é fora. Você já ouviu falar? Não. Enfim. Muito bom. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Repito, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Qual é a questão, né? Assim como na empresa, quando é que as empresas mais vão à falência? Depois de um crescimento inesperado. Então, estava falando isso ontem com as minhas alunas de formação. Eu quero vender muito. Eu quero muitos clientes. Se hoje eu chego na tua porta, você que tem indústria, se eu chego na tua porta com 1000 clientes novos, batendo ou que já assinaram um contrato, já fechou. Você tem condições de atender? Não. Aí o que é que você faz? Contrata desesperadamente, de qualquer jeito, contrata ferramenta, contrata pessoas, contrata maquinário, faz o que for, porque você quer atender aquelas pessoas. Só que você não tinha processos, porque você não conhecia aquele lugar, você não criou, não esperou pelo crescimento. E aí as empresas vão à falência. Por quê? Elas firmaram, né, novos contratos, tanto com os clientes quanto com colaboradores. O caldo entornou, gastou-se todo o dinheiro, ficou com um tanto de passivo, ou precisa devolver dinheiro de cliente, ou precisa pagar a multa de rescisão de contrato, quebrou sua empresa. Eu diria que é o dinheiro na mesa que leva o cara para... É tipo aquele ratinho, né? É o vislumbre. É o deslumbre do dinheiro na mesa. Tem a ver com ego também, né? Exato. Por quê? Como é dentro, é fora. Se você primeiro não controlou os seus demônios, eles vão vir à tona. O dinheiro é uma grande lupa, né? Eu vejo muito... Eu dou mentoria de estratégia de branding e eu vejo muito empresário querendo resolver o problema financeiro vendendo mais. É muito comum isso. É o mais comum. Eu só preciso vender mais. Eu só preciso vender mais. E eu acho que eu vou contratar mais um vendedor.
E mal sabe ele que o problema dele não é esse, né? O problema é na relação que ele tem, muitas vezes no formato do produto dele, de como ele construiu aquele produto. O produto não gera margem suficiente para aguentar toda a cadeia. E, pô, quantas vezes eu já peguei e de olhar a linha ali do DRE e falar, tá bom, quanto que você está investindo de margem? A margem dele é minúscula. E quanto você está investindo em marketing? Nada. Eu falei, cara, se você quiser ir para o mercado de prateleira, por exemplo, no autosserviço, você vai ter que abrir mais umas 3, 4 linhas de custos aqui que você vai ter em cima do teu produto, que vai consumir a margem do teu produto que você não está considerando. E você está achando que você abrir, de repente, o mercado de autosserviço, você vai conseguir resolver o teu problema? Você vai aumentar o seu problema. Né? Todo mundo aqui na mesa concorda que bilhão de dólar é bastante dinheiro? Sim. É bastante dinheiro, certo? Todo mundo conhece a Rihanna, a cantora? Sim. A Rihanna foi à falência. E ela é a mais jovem bilionária dos Estados Unidos. E ela foi à falência com um time financeiro. Ela processou, inclusive, esse time financeiro. Por que será que ela foi à falência? Caraca. Não sabia gerar. Gerar, ela Gerar, sabia. Sabia gerar, não sabia Gerir. gerir o recurso. O que acontecia? Ela tinha um time que geria por ela. Só que no final do dia, quem é que está com o cartão na mão? O sócio. É o sócio. Assim como ele está com o cartão da vida pessoal dele. E se tem um problema na vida pessoal, onde é que o sócio vai arranjar dinheiro? Na empresa. Vai saquear a empresa. Então, ela foi à falência, sim. Por quê? Foi o que o Matheus estava falando. A gente se deslumbra. Por quê? Ela se deslumbrou. Mas jovem bilionário, eu sou rica pra caramba. Eu posso fazer Eu posso fazer o que eu quiser, dona do planeta. O que ela foi lá? Comprar mansão, comprar jatinho, comprar o escambau. Só que ela não entende o custo depois do custo. O passivo, E aí acabou. Isso aí E aí acabou. E aí ela foi à falência. E a gente que está em negócio digital, a gente tem a armadilha do ego muito forte, né? Todo dia, até a pessoa em ser consciente. A gente estava conversando, né? Primeira vez que eu vim aqui no estúdio, eu falei, cara, eu vou montar um escritório em Alphaville, pô. Pegar essa Comprar Manda, eu vou comprar Matheus, esse monte de Blackmagic. Eu cheguei, eu olhei pro Fernando e falei, Fernanda, a gente vai comprar mais um Compass para eu conseguir viajar sem te deixar num carro manual e a gente vai alugar uma sala comercial em Alphaville e a gente está se mudando. Se prepara. Cara, isso é o retrato do deslumbre. Eu vou até tomar um café. Esse é o maior retrato do deslumbre. Só que, cara, eu sentei e fui ver linha a linha de cada um dos custos, tudo que isso envolvia e o risco, e, né, tipo, o passivo que isso poderia me gerar. E aí eu olhei e falei, cara, tipo, é uma... E aí, segundo, né, o retorno disso pra mim. Não, Cara, numa atitude dessa, você corre o risco de destruir todo o que você está construindo. Jogo 2 anos no lixo. 2 lixo. anos e, tipo, 3 milhões de reais no São lixo. 2 anos e alguns pedaços de futuro, né? Porque você Também. vai ter que correr atrás. Porque no Brasil custa do caro, problema. né? Errar Custa no caro. Brasil Cara, custa caro, não custa? Custa caro. E esse é o maior retrato do deslumbre pra mim. Com que a nossa gente- taxa de juros lá em cima, custa bem caro ser endividada. Exato. A gente olha pro lado e fala, puta, mas esse cara tá melhor que eu. Então, tipo, Eu paro porra, de seguir, tá? Já vou deixar a dica pra geral. Parem de ser loucas. Se estiver assistindo mulheres, parem de ser loucas. O que você faz? Tá achando que você tá se comparando com alguém? Que alguém tá te gatilhando pra querer morar em Alphaville, comprar 2 Compass e um estúdio? Você faz o seguinte, você pega essa pessoa, você não quer parar de seguir porque você acha que... Nossa, Matheus, eu não vou parar de seguir o Matheus, ele é meu amigo. Aí eu faço o seguinte, botar o Matheus no mudo. E ele não aparece mais pra mim, entendeu? Pronto, acabou. Aí você não vai ficar sendo gatilhada, Tá você vendo vai como viver é que igual você- os Seu incas. idade de cabelo tá lá embaixo, porque, né? Pois é, eu tava pensando agora. Por isso que a Ítalo nunca vê meus stories. Não, mas o que eu quero dizer com isso? É muito comum, o cara vai lá, ele faz um lançamento. Investe 10 mil reais, volta 30, 40 mil reais. Beleza. Aí ele investe 20 mil reais, volta 150 mil reais. Ele acha que se ele botar 100 mil, vai voltar 300 mil reais. Cara, eu vou falar por experiência nossa, assim. É o deslumbre, cara. A gente tem que botar a mão na consciência que a gente mora no Brasil. A maioria não veio de berço de família rica. Tá todo mundo trabalhando, fazendo o seu corre, né? E, cara, todo mundo tem seus sonhos, né? Às vezes você, tu quer comprar um carro, tu quer fazer uma viagem pra Disney com a sua família, proporcionar isso, você quer melhorar de casa. E o cara, às vezes ele bota essa grana e vem, pô, época ali de pandemia, 2020, 2021, que o mercado digital tava máquina de dinheiro, botava 10, voltava 200. Porra, rói 20, Saudades. cara. Saudades, eterna, tá ligado? Tava 20, Só voltava que esse é 500. o problema. As pessoas deslumbraram, acharam que o quê? Primeiro, Que vai isso ia ser funcionar eternamente. Eternamente. né? eternamente. Segundo, porra,
eu só preciso fazer um lançamento para levantar dinheiro, então vou gastar. Aí o pessoal comprou casa, comprou carro, comprou MacBook, Aí o fluxo de comprou caixa tudo da da empresa. Apple, entendeu? Isso, tipo assim, opa, faturei, mas não deu nenhum período de reembolso, eu nem paguei os colaboradores, eu nem paguei o meu boleto do tráfego, eu nem paguei os impostos, e a pessoa já gastou todo o dinheiro, cara. Então ela fez 100, ela já gastou 100. Só que vem todo o passivo ainda das responsabilidades. E, tipo assim, vamos falar para a realidade dos maiores empresários, não as empresas super estruturadas, mas o cara que tá fazendo o corre dele ali, sacou? Véi, as finanças dele tá muito misturada com a da empresa. Então, entrou o dinheiro ali, ele tem acesso ao banco, ele mesmo gasta, passa o cartão e já era, cara. Entendeu? O mais comum. É inclusive. foda. Aí quando você, porra, cara, igual, a Ítala, ela é sagitariana, eu sou virginiano, então eu sou muito terra, muito pé no chão. É uma merda, cara. Às vezes eu fico assim, velho, porra, toma no cu, por que eu não chuto balde? Vamos curtir, entendeu? Comprar uma Porsche. Vamos comprar uma Porsche vermelha, e daí, foda-se. Mas, cara, a gente sempre tem que fazer as contas, tá ligado? Assim, Sim, pô, sim. super pé no chão. Uma coisa que eu gosto de fazer muito pra mim, às vezes, é tipo assim, se eu vou gastar isso, eu multiplico por 2. E meus gastos sempre são anuais. Nossas economias sempre são anuais. Então, porra, eu tô economizando R$500 por mês. Cara, mas isso no ano dá 6 pau. Tá ligado? Porque se você bota pra fazer uma continha merreca, tô economizando R$500. R$500, dependendo pra pessoa, É um sushi. é um Literalmente. jantar com a sua esposa em São Paulo, num sushi barato. Em São Paulo é mais caro. Mas você, logo que você multiplica isso por 12, por 24, você fala assim, caralho, é uma grana. Então vale a pena eu fazer esse esforço para segurar esse dinheiro. Opa, eu não vou fazer esse gasto de me mudar para Alphaville. Porque, cara, porra, se eu vou pagar o aluguel numa sala, sei lá, vamos chutar R$5.000? A sala nessa casa aí, só que aí em compensação residencial, na mesma qualidade que a gente tem, pagando 2, 3 mil lá, que é 20. Então, aí você vai pagar 20 vezes 10, 200, mais 40, E aí, 240 obviamente, por que ano. o tamanho lá, você com uma pessoa trabalhando, né? Vezes 3, né? Aqui Aí teria que ser 3 pessoas, às pelo vezes, menos, para te aí auxiliar. na hora que você bota no papel mesmo e multiplica por 12, você fala assim, caralho, 240 mil só de aluguel. Vou ter que pagar condomínio. E, porra, eu ainda vou ter que Manutenção, pagar né? manutenção. E, porra, Jardineiro, é piscineiro. exponencial. Sim. Porra, é o aluguel, o condomínio, a manutenção, entendeu? Os custos de energia elétrica, que aumenta o espaço, aumenta. Pô, o custo de água, tudo, cara. Aí se você não bota no papel, você toma essa decisão ali. Dá pra... Aí você vai querer mostrar a casa para mais amigos, vai chamar mais vezes para jantar em casa. Sim. E aí você começa... E a casa tá sempre agora- cheia. a casa- A maior virada pra mim foi essa. Eu fui visitar a casa de um cliente, casa, tipo, 12 quartos. Que isso? Toda vez que eu ia visitar o cara, tinha 10 quartos ocupados. Que isso, O cara tava sustentando Airbnb? 12 pessoas. É. Tinha um Airbnb. Tipo, obviamente, eu não sei se é Hotel. esse número exato, mas é muito próximo. Sempre tinha mais de 10 pessoas na casa Que deles. isso? Então imagina o passivo disso. Essa gente tem que comer, se a gente toma banho, se a gente consome energia. Liga o ar-condicionado. Liga o ar-condicionado. Então a gente trouxe muito do deslumbre, né? Onde que acontece o deslumbre, além de quando vocês conhecem um estúdio maravilhoso, que nem é aqui, onde que é o deslumbre e como que a gente se protege desse deslumbre, né? Como que a gente aterrissa e fala, cara, não, peraí, porque racionalmente, eu botei a mão na consciência e eu vi, cara, se eu fizer isso e, sei lá, 3 clientes saem, fudeu, tem que reduzir custo. Meu gatilho foi, se eu tiver que demitir alguém, eu vou ficar muito arrependido. Mas a maioria das pessoas não pensa no próximo, elas pensam em si. No deslumbre do que as pessoas vão pensar. Por isso que as pessoas compram mais carros do que casa, né? A casa não é todo mundo que vai ver a tua casa. Agora, mas o carro, todo mundo vê o carro que tu anda. Como é que a gente se protege? Depende hoje em dia, tá? O povo vê mais a minha casa do que o meu carro. Por conta das Da mídias rede social. sociais. Mas como é que a gente se protege desse deslumbre? Principalmente eu em crescimento, assim, eu empresa em crescimento. Sendo adulto. Terapia. É basicamente, cara. Quem é que você não pode dizer não e faz birra? É criança. A vida adulta, você vai lidar com encruzilhadas e dizer, vou por aqui, não vou por aqui. Qual é o grande lance da vida adulta? É o não. Não. Você vai fazer isso? Não. Você quer isso? Não. Porque foi o que você foi fazer. Você foi fazer uma conta e você foi olhar consequências para você escolher o seu caminho. Nada, não tinha uma arma na sua cabeça, não tinha nada que dissesse você não pode ir por aqui. Você poderia ter ido. Você foi fazer uma conta, ver consequência. Quem faz isso é adulto, não é criança. E dizer, entendi. Eu não quero isso. Isso aqui eu não estou disposto a. Você foi para os seus valores. O que, né?
todo mundo que lida com dinheiro deveria ter valores e princípios muito bem estruturados e nítidos para saber o que gosta e o que não gosta, no mínimo. Porque para você comprar uma ação, você pode entender se aquela ação está de acordo com a visão de mundo. Você, branding. A missão e os valores da empresa estão de acordo com a minha visão de mundo? Sim. Então eu vou lá e compro essa empresa, quero ser sócia. Não. Então eu não compro. Não tem o que me faça comprar uma Petrobras, uma Vale da vida. Uma Braskem da vida que destruiu a família da minha família inteira. Não tem o que me faça comprar essas empresas. Olha o que elas causaram no Brasil em várias famílias. Valor de família, para mim, é muito forte. E não faz sentido você ter uma ação dela, né? Você não faz sentido. Você tá sócia de um negócio tendo hype. Ai, eu já ouvi educador financeiro dizendo, vira a página da Braskem. Vira a página para quem? Meu avô morreu por causa disso. Então, assim, vira a página para quem? Então, é a mesma coisa de você entender quais são os seus valores. Na hora que você pensou que você ia ter que demitir alguém, você deu um passo para trás. Você não estou disposto a isso. Você olhou os seus valores. Sim. E dinheiro tem a ver com isso, né? Então, é muito mais profundo. Mexe em muitos lugares. E você acha que tem um romantismo sobre a questão de quebrar? Que para você... Né, porque tem um lance meio... Acho que é comum de se falar, eu vejo muito falar que eu quebrei tantas vezes, para mim foi importante. Como que é isso, assim, essa romantização desse processo de chegar no fundo do poço e... A jornada do herói. Era isso que eu ia dizer, dá um ótimo storytelling. Eu conto essa história também, né? Eu, no caso, fui endividada, não quebrei. Mas é muito bonitinho contar depois. E tá tudo certo. Porque eu não acho, como eu falei no começo desse podcast, que uma falência de uma empresa é uma falência de uma pessoa. Ou que anular um projeto... A gente estava falando do Prosperidade Máxima, que a gente matou esse projeto. Tem um processo de dor, né, de luta, de você matar um projeto, mas está tudo bem. Assim como você pode decidir fechar uma empresa. Ou podem decidir por você. Né? As consequências podem decidir por você. Mas qual é o ponto? Eu quero passar por isso? Eu quero poder ter a liberdade de, se eu quiser, fechar minha empresa, como ele já falou aqui. No dia que não estiver fazendo sentido, eu fecho a empresa. Uma coisa é, eu fecho a empresa. Outra coisa é, eu não tenho como continuar. Esse lugar dói. Agora, quer passar? Vá lá, amiga. Se você quer passar, quer aprender através desse caminho, vai doer, você vai aprender. Às vezes vai aprender coisas que você jamais conseguiria aprender numa terapia, mas não é gostoso. E tem uma questão de empresa que você coloca em risco um monte de coisa, né? Patrimônio familiar, coisas que foram construídas. Casamentos. Porque é diferente, por exemplo, você compra uma ação, né? A gente estava falando de ação. De repente, você vai lá e você perdeu aquele dinheiro que estava ali. Agora, quando você coloca em risco, né, pessoas físicas e envolve pessoas, você pode muitas vezes destruir talvez um negócio que foi construído de gerações, né? Uhum. História, legado, né? Cara, toda vez que eu passo em frente de algum estabelecimento mais físico, né? E eu vejo que está de portas fechadas, cara, me dá uma dor. Eu fico com dó. Aqui acabou uma história. Acabou um sonho. Todo mundo abre uma porta num comércio, alguma coisa. Sonhando com algo. Sei lá, com a vida melhor, com mais liberdade, mais dinheiro, enfim, qualquer porra. E isso é foda, cara. Se aquele negócio fechou ali, ou então quando você passa, sei lá, à noite num restaurante e tal, tá vazio. Putz, porque ali é foda. Porque o cara tá ali, sexta-feira à noite. Colocando dele na reta. Dele na reta. Mas, porra, a gente tá no Brasil, cara. CLT é foda, entendeu? E às vezes tá vazio. É foda, cara. É caro manter as portas abertas É no caro, Brasil. cara. É caro. É caro, é complicado. Foi o que você falou logo no início. Errar no Brasil custa caro. Entendeu? Às vezes eu viro pra ela... Pô, aquele dia do final de semana que eu te enquadrei depois da situação lá. Cara, saímos daquela palestra lá da sexta-feira à noite. Cheguei, porra, com um triplex na cabeça. Eu virei pra ela e falei assim, cara... Por que a gente não continuou sendo um servidor público mesmo? Foda-se. Tá ligado? Era muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas não fazia mais sentido. Entendeu? Então, cara, todo empreendedor, dono de negócio... Cara, ele tem que ser honrado. Entendeu? Ele tem que... Pô, a gente tem que tirar o chapéu. A gente tá fazendo no digital. É muito mais tranquilo. Porra, a gente tem todos os nossos problemas, tem toda a nossa demanda. Cara, mas eu não tenho estoque, eu não tenho aluguel, eu não tenho que acordar cedo para abrir. Se chover, caralho, acabou, não vou conseguir vender nada, porque as pessoas não inunda. Pô, cara, o Espírito Santo, eu sou capixaba, né? O Espírito Santo tem 2 semanas, cara, que deu umas chuvas torrenciais lá.
alagou as cidades do interior, porque normalmente o Espírito Santo é montanhoso, então as cidades elas ficam no vale. Então quando chove muito, a água vai para onde? Vai todo pro vale, inunda, cara. Que normalmente Transforma no rio, né? Cara, teve uma aluna, né, semana passada, ele tá dando aula, ela falou, cara, inundou tudo, perdi todo o meu estoque. E aí? E aí Porra. já vou deixar aqui, já que a gente está falando com empreendedores. Gente, do nada, abre parênteses. Quase todos os estados do Brasil têm um programa que chama Programa Desenvolve. Inclusive aqui em São Paulo, eles acabaram de liberar crédito pré-aprovado de R$200 mil. Principalmente para mulheres e mulheres pretas. Por que principalmente? Porque o subsídio do governo é maior para as mulheres e para as mulheres pretas e a taxa de juros desses empréstimos são baixíssimas. Então, se você está precisando, foi o que eu falei para ela, que eu dei de estratégia para ela. Eu disse, olha, no teu caso, que você perdeu todo o estoque, que você não tem um fluxo de caixa montado ainda, não tinha como se reerguer, pega esse crédito, investe na tua empresa, mas tenta também, já entendendo, né, o lugar que você mora, tomar decisões para que, eu posso levantar esse estoque, eu posso mudar de lugar, ou ter um bom seguro que cubra inundações, que cubra o estoque. Além de, obviamente, tomar conta desse dinheiro de uma forma muito responsável, porque depois você pega um grande empréstimo como esse, se você se deslumbra, ladeira abaixo. Aí fudeu, né? Aí é ladeira abaixo. Então, fica aqui a estratégia. Procura no seu estado, programa Desenvolve e o nome do seu estado geralmente já tem crédito pré-aprovado. Como Cara, que eu... Pode falar. Posso falar? Igual você falou, comprar um carro. Não é isso, cara. O dinheiro, ele é muito bom. Mas ele traz muito problema se você não sabe lidar com ele. Entendeu? Então vamos pegar a situação dessa mulher. Cara, já tá ruim. Inundou, perdi meu estoque, não sei como é que eu vou fazer para pagar as contas, porque com certeza esse estoque ou tá parcelado ou tá no pré-datado ali, ela vai ter que pagar, tem conta para vir. Aí já tá ruim. Vamos dizer que ela pega mais 200 mil, não é dela, é emprestado para ela fazer o caixa, circular e tudo mais. Cara, esse dinheiro, ela tem que ter consciência. Cara, eu tô pegando 200 mil reais, mas eu preciso multiplicar esse dinheiro. Eu não posso gastar esse dinheiro. Eu tenho que pegar esses 200 e fazer virar 400, 600, para eu pegar e te devolver os 200 e poucos mil dos juros, sacou? Então é uma responsabilidade. Igual, eu e a Ítala, a gente já pensou. Cara, a gente tem uma empresa. Então por que a gente não entra num programa desse? Eu pego uma bolada de dinheiro do governo, a taxa de juros mais baixa, e boto para correr. Porque é uma responsabilidade, sacou? Eu tô com um planejamento certo, eu tenho uma garantia que eu vou conseguir multiplicar esse dinheiro. Eu tenho... Fazer uma alavancagem. Isso, exatamente isso. O dinheiro é alavancagem, cara. Quando você não está vendendo a sua hora e vendendo um produto ou um serviço e tudo mais, quando você pega uma coisa que não é sua, você está alavancando, entendeu? E alavancar, cara, é uma parada que pode dar muito bem, você dá o tiro certo e acabou, senão já era, meu irmão. Vai te botar lá embaixo mesmo, no fundo. Aí para levantar de novo, aí que vai ser complicado. E como que a gente se protege, assim? Tipo, o caso dela foi um sinistro, né? Um negócio, tipo, cara, natural, né? Não foge completamente do controle dela. Então, eu vejo que a gente tem dois lados aí, né? Como é que a gente se protege de nós mesmos, né? Ponto 1. Mas eu acho que tem um ponto que o segredo está em você se proteger até das coisas que estão fora de controle. Total. Né? Exato. E como é que a gente faz isso? Se proteger de você é educação. É autocontrole, é treinar o não. Gente, eu também faço isso o tempo todo. Eu tenho dinheiro. Aí eu poderia chegar ali, sair com a Porsche vermelha, com a BMW, comprar 2 casas, fazer e acontecer. E cara, aí? tem E depois? quantos anos que eu tô querendo comprar o carro? Exato. Cara, tem uns 5 anos que eu tô querendo comprar o meu carro, cara. E eu, tipo assim, falo assim, não tá no momento exato ainda pra eu comprar de forma tranquila. Cara, tem uma frase que a Ítala usava e era muito bom. Cara, se vai custar sua paz, tá custando muito caro. Entendeu? Se você vai comprar e não vai conseguir dormir à noite, porque você vai ter que pagar o combustível, o seguro, a porra toda, a manutenção, cara, então acho que não tá na hora de eu comprar esse carro. Então, tem essa questão de primeiro você treinar o seu autocontrole. É igual lidar autocontrole com comida. Então, tem hora que a gente faz concessão, tem hora que não. Eu não estou dizendo aqui que é para viver... De forma sovina, não, escassa. longe disso, porque... Meu personal lá, o cara dá 13 horas de treino por dia e anda em um Uno 74, assim, tipo... Então, quadrado. assim, a primeira... nem Gênio, julga, viu? gênio. Porque a gente não sabe o que tem por trás. Gênio, patrimônio líquido maravilhoso. Ou não. Gênio. Porque, assim, eu ouço tantas histórias,
Recentemente Isso, a gente conta tava- uma história bizarra que você já viveu, assim, Então, de extremo. a Conta, gente conta aí estava pra gente. contando então, eu vejo muitas histórias. Por exemplo, às vezes a gente acha que a história do colega, ele é Sovina, né? Do colega do Uno, o personal do Matheus. Ele é foda, tá? Não, André, mas às vezes não é. Então, por exemplo, recentemente a gente estava conversando com uns amigos nossos que... Olha que bizarrice jurídica no Brasil. Tudo bem. Eles tinham... Tava lá o pai e a mãe, né? Dessa pessoa, dessa minha amiga. Tava lá o pai e a mãe. O pai tinha um negócio que era só no nome dele. Ele foi à falência com dívidas, processo trabalhista, dívida ativa, BO. Essas dívidas a mãe dela herdou. Porque era casada, herdou essas dívidas. Beleza. Pagou tudo. Assim, com todo o patrimônio que ela tinha, foi embora para pagar isso. Só que restaram dívidas ali, restaram processos, na verdade, né? Que foram rodando, foram rodando. As filhas desse casal nunca estiveram em contrato social, em nada. Nossa. E eles herdaram essa dívida. Aí ela estava vivendo a vida dela normal, uma mulher de mais de 40 anos, vivendo a vida dela normal, com o trabalho que ela fez, ela foi lá e construiu as reservas dela, os investimentos. Ela não era bilionária. Ela estava lá só com a renda dela, normal. O governo foi lá e mandou fechar, interditar todas as contas dela e pegar todo o dinheiro. Por isso que o Bitcoin está em alta, né? Exato. Então, assim, qual é a justificativa? Do nada, você vê todo o seu patrimônio ser liquidado da noite para o dia. Aí você acha que, às vezes, a pessoa... Ai, porque a pessoa é sovina. Não, é porque aconteceu alguma coisa na história dela que você nem Que ela está não teve sabendo controle, e ela né? não está contando por aí. Que foi o que aconteceu com ela. Então, assim, cara, eu não posso julgar, sabe? Então, eu nunca julgo o outro. Assim como o contrário. Às vezes, a pessoa está gastando lá, cara, às vezes ela está tentando se reafirmar de alguma... Eu conheço uma história dessa. Por exemplo, uma pessoa que eu conheço, uma pessoa muito querida, essa pessoa, ela sofreu violência na infância muito grande. Então, ela foi espancada pelo pai, pela madrasta, chegou a ter uma fratura exposta pelo pai. Como é que essa pessoa lida emocional com o mundo? Então, essa pessoa ela precisa fazer mais compras de marca e ela precisa, através do dinheiro, ela acaba reforçando nela e para a sociedade algumas questões. E tá tudo bem, porque olha a carga emocional que ela tem. Então, assim... E é por isso que quando alguém tá me gatilhando, eu sei que o problema é comigo. E aí eu paro de seguir. Eu paro de olhar. E aí eu vou olhar para os meus problemas. Cara, por que eu tô sentindo essa dor? Porque alguém comprou uma Porsche. E eu tô querendo comprar uma Porsche. Mas eu nunca quis uma Porsche. Então eu vou olhar para dentro. Terapia. Então, a primeira coisa para você se blindar de você mesmo é exatamente começar a olhar para dentro. É um processo fácil que todo mundo quer fazer? Não. Tem gente que está tão em estado de sobrevivência que nem tem como olhar para dentro. Porque está se preocupando com outras coisas muito básicas. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, como se blindar dos outros, das outras questões, isso aí é a parte mais fácil. O principal problema é se você se blindar de você. Agora, os outros, seguro de vida, seguro estabelecimento, né? Residencial, estabelecimento comercial e tudo, que era o caso dela. Era para ela ter que às vezes é tão barato. A casa da minha tia pegou fogo, saiu Reels hoje. Depois vai lá engajar aquela... Saiu Reels hoje. A casa da minha tia pegou fogo. E depois o apartamento vizinho da minha irmã pegou fogo. O prédio, né? Interditou todo o prédio. Todo mundo teve que sair. Ninguém tinha seguro residencial. A minha tia já tinha seguro residencial antes e esqueceu de fazer dessa casa. Tinha pouco tempo que ela tinha se mudado. A casa pegou fogo. Sabe quanto é um seguro residencial? R$200 no ano. O mais caro. Nossa. O mais caro no ano. É muito barato. R$200 no ano e ia economizar dela um passivo de... R$500 mil. Caralho. Então, assim, a casa pegou fogo, a família se juntou, ajudou, mas qual era o próximo ponto da blindagem que ela tinha? Ela tinha reserva da paz, ela é minha aluna. Na casa anterior, ela tinha seguro. Nessa, ela tinha esquecido de fazer. Daí, então ela me explicou, comecei a fazer reforma e tal, não sei o que, fui esquecendo e ainda não tinha feito isso. E aí, então, assim, é o básico, os seguros, a reserva e o plano de saúde. Blindou. De fora é muito fácil. O problema é blindar de você. Porque no final do dia, você com o cartão, como que você faz para dizer não para você? Aí é o puro autoconhecimento. Caramba. É um processo de descoberta, né? Eu me vi muito nesse lugar, assim. Tipo, cara, não, beleza, vamos comprar um carro melhor. Eu nem gosto de carro. Eu não gosto de dirigir. É verdade, eu já ouvi você falando isso. Eu não gosto de carro, não gosto de dirigir.
Por que eu quero um carro mais caro? Por que eu quero uma casa maior? Cara, eu só fico no escritório. Escritório, cama, escritório. Ah, queria ter outros ambientes, queria ter um espaço de gravação, queria... Mas a que preço? Né? Acho que em determinado... Eu acho que quando a gente está na sociedade do ego, né? Vamos chamar assim, né? Instagram, todo mundo tem a vida melhor que a nossa, tudo parece mais legal, todo mundo parece ter a vida perfeita, todo mundo parece ganhar mais dinheiro que a gente, essa é a verdade. A gente vai no evento, a gente volta com uma puta crise de identidade, pensando, caralho, parece que tá todo mundo melhor que eu. E aí quando a gente olha o palco das pessoas, a gente fala, pô, não, realmente tá todo mundo melhor que eu. Quando conhece no grau na granularidade de profundidade... Você fala, ele tá mais fudido que eu. Os caras estão muito fodidos, né? Então... esse negócio de seguro foi uma chave que virou pra mim, porque eu sempre pensei, tipo, cara, se eu tiver patrimônio suficiente pra não... eu tenho patrimônio líquido, foda-se, eu tô liquidando ali, tá rendendo e tal, se der merda, eu mato minha reserva. Até você precisar passar 30 dias no UTI. Quanto custa a diária no UTI? 30 mil. Então são 30 mil vezes 30, a gente tá falando de 900 mil reais. Em um mês. Em um mês. Em um mês. Que não tem retorno. Acabou. E você não vai saber se vai sair vivo, né? Pode deixar isso pros filhos ainda. Pode deixar de dívida, com certeza absoluta. Caraca. Cara, é muito barato você se proteger. Você tem que pensar como um investimento, entendeu? É a sua proteção contra a ruína. Sim. A gente teve o caso do carro, né? O Fernando capotou o carro, 3 giros, PT. Cara, deram um carro novo. É isso. Seria um passivo Não, de... e se ela batesse em outro carro, eles iam pagar o terceiro do carro. E se ela capotou e machucou alguém, ainda tem o seguro contra terceiros físico ainda, sabe? Exato. Mas Pô. você não tem? Meu irmão, Não, pica. era 250 mil reais no lixo. Não, no carro, do terceiro, na pessoa que você ia ter que pagar o hospital para ela, indenizar, tudo. Então, se tocar um negócio é se preparar sempre para o pior, é isso? Você está sempre preparado para o pior? Eu não concordo com essa filosofia. Eu concordo com a filosofia do natural. Eu olho para a natureza e o que eu vejo? Tem dia que tem tempestade. Tem dia que tem terremoto. Hoje mesmo teve um terremoto em Taiwan, acho que foi o maior terremoto em 25 7,6, anos, eu acho né? que foi de escala, Richard. Isso é a natureza. Então, assim, é muita hipocrisia e muita síndrome de Poliana você achar que uma empresa só cresce. É muita arrogância, sacou? É muita arrogância até com o divino, sabe? Achar que você veio aqui para essa terra só para passar firula, porque só você... A gente teve recentemente em Londres, e a gente foi lá no Palácio de Buckingham, né? Para ver, enfim, como a realeza vive e tudo mais. Primeiro eu entrei e eu fiquei com raiva. E eu olhei e disse, caralho. Desculpa o palavrão, mas foi isso que eu pensei mesmo. Que é isso, cara? Tipo, as pilastras gigantes de ouro. Né? E você sabe, e a gente sabe que assim, a realeza daqui, é para quê, né? Não, veio daqui. Veio daqui. Exatamente, veio daqui, que não serve para nada. África, o que tem de retorno para a sociedade? Nada. E primeiro eu fiquei aquilo, né? Aí eu fiquei remoendo isso. Eu disse, isso aí é problema meu, né? Que já foi pobre pra caralho. Então eu fiquei remoendo. Eu fiquei olhando, a gente ficou escutando a guia, blá, 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 blá. E quando no final eu falei para Vinícius, cara, aconteceu isso, né? Eu fiquei remoendo essa história e tal. Fiquei com raiva dos caras. No final eu tava pensando assim, o que esses caras têm para me ensinar, cara? Aí fiquei olhando, né? Ela falando lá da rainha, do rei novo, que não é rei. Aí eu, com certeza absoluta, esses caras vivem crise de identidade. De porra, olha o tamanho do aparato estadual, tudo ao redor do cara. O cara não pode dar não pode andar 1 centímetro fora da linha e ser o que ele quiser. Se eu não me engano, tem um episódio do The Crown, que acho que é a 6ª temporada. Eu não assisti. O 6º episódio da 6ª temporada, que foi bem naquele No período. minuto, qual minuto? Do Tony. Passa bem no período do Tony Blair ali, que ele veio como primeiro-ministro, e que parece que rolou uma crise de identidade da Rainha Elizabeth, de saber qual era o papel dela, né? Enquanto o povo estava todo ali. E aí eles começaram a fazer uma pesquisa e eles descobriram que o papel da realeza é realmente ser excêntrico. Quanto mais distante eles estavam, mais eles cumprem o papel de estar em cima num pedestal, que é o papel da realeza. Imagina, né? E aí ela chegou à conclusão, ela falou, não, nós temos que continuar com as excentricidades, de ter tipo um jardineiro que só corta um tipo de planta.
faz parte da realeza ter Às essas vezes excentricidades. eu vou falar pitacos, coisas que passam na minha cabeça. E Fonte, não, fontes da minha cabeça. Não, porque não é minha cultura também. Sim. Porra, a gente não tem realeza no Brasil, né, cara? Em contrapartida, a gente odeia Brasília, tá ligado? Eu acho que as coisas... O mais próximo. o mais próximo é o poder público em Brasília, e se você perguntar a qualquer brasileiro, cara, ele odeia Brasília. Se ele puder, ele manda um míssil. Então... Não sei nem se eu não vou ser preso falando um negócio desse. Então mas... eu gosto de Brasília. Hora da polêmica. Eu gosto de Brasília, adoro tá, Brasília. mentira, corta isso aqui, tá? Brasília é Mas, cara, a gente foi lá, cara, eu me senti assim, meu irmão, que parada muito louca, né, velho? Não, e já foi construída ali. E às vezes o povo de lá gosta, porra, eu tenho um palácio de Brasília. Buckingham aqui, com a rainha Não, e e não sei o Brasília já quê. foi construída num lugar para o brasileiro não ter acesso, né? Para dificultar o acesso. O processo de construção já foi para você se distanciar. Cara, mas é muito Mas eu amo o louco. Brasil, eu acho lindo. Mas qual que foi o sentimento? Ah, eu achei Sim, do né? caralho. Porra, deve ser bom demais ser herdeiro. Você acha? Caralho, você entra lá, cara. Fala assim, porra, eu queria ter nascido aqui. Mano, já pensou? Você nasceu, você não precisa fazer mais porra nenhuma. Você pode ser o segundo filho, que aí você não precisa nem virar príncipe nem nada. É, a Sacou? responsabilidade é menor ainda, A responsabilidade é menor ainda, cara. Não, você, não e- tem, você pode ser qualquer coisa, maluco. Você pode fazer qualquer hobby. Você tá tranquilo. Você só não fica pode só ser. fazendo hobby. Você não precisa. Se você quiser estudar, você estuda. Se você quiser fazer outra coisa, você faz. Você só não pode ficar porra louca, né? Porque A aí minha vai. linha me- filosófica me não queimar. foi essa, foi Né? exatamente o contrário, que a pessoa não Mas- pode expressar qualquer nível de Ah, autenticidade mas, ó, dela imagina, e ser o você que ela quer quiser. ser. Mas imagina a pressão também, né? Se você quer. Exato, você pra mim Cobrança, foi isso. né? Imagina a Cobrança. pressão social Você quer disso. ser artista, pintora. Você pode ser foda. Ah, sim, O seu isso futuro sim. tá garantido. É, mas pode tu escolher, viu, né? O poder tu de viu o escolher. Reels O poder de escolher. do Marcos que saiu essa semana? Eu achei muito legal, cara. Ele falando que o sonho dele era ser músico. Ele Sim. estudou a vida toda pra isso. Mas um dia ele tava no estúdio trabalhando, chegou um músico que ele gostava pra caralho, um guitarrista, e o cara tava na correria porque não sabia como é que ia pagar o aluguel. Aí ele, putz, cara, foi aquela coisa que a vida chega assim, dá na sua cara. Fala assim, eu acho que não vai dar pra eu ser músico. Porque eu quero, não é compatível com o estilo de vida que eu quero, de ter mais filhos e não sei o quê. O que eu vou fazer da minha vida agora? Ó a porra da crise existencial. Você, herdeiro, foda-se, eu posso ser músico. Entendeu? E o melhor herdeiro é o segundo. O povo fala, o filho do... Cara, o filho do meio vive o sonho. Ninguém vai lembrar do segundo, cara. O melhor herdeiro é o segundo, porque você não tem aquela responsabilidade do primogênito, entendeu? Você tá assim, ó, zerou a vida, cara. Você já nasceu zerando a vida. Tem até aquela parada Tá que no easy. o Wesley, acho que foi até um primo cast que ele falou isso. O Wesley Delagore, né, um neurocientista lá, psicólogo e tal. Ele falou que eles fizeram um estudo, né, que tá dentro de um certo grupo de gorilas, eles têm um líder e aí eles têm tipo um segundo líder. Eles analisaram a questão do cortisol desses caras. Então, tipo... E, cara, o segundo líder, ele tinha um nível de cortisol muito Lá menor embaixo do que o e primeiro. todos os privilégios do primeiro líder. O E gorila que é da bola exatamente isso. azul. Tipo, cara, é menos estresse pra ter exatamente acesso à mesma coisa. E eu acho que é isso que o Vini tá querendo Mas trazer. o que a Ítala tá falando, que você trouxe, é possível a pessoa... Tipo assim, eu estou falando uma posição de um Vinícius que tem uma formação, que ele precisa trabalhar, ele tem uma função social, Sim. que ele tem uns desafios diários dele. Porra, cara, você pode entrar em paranoia. Cara, o que eu vou fazer na minha vida? Tudo que eu quero, eu tenho. Tá isso, ligado? eu acho que Também. eu ficaria nesse lugar. É. Tipo, Não, eu- então é tipo assim, é uma balança. Eu tô falando na minha opinião. Porra, deve ser legal pra caralho ser herdeiro. Queria ter Mas nascido sempre herdeiro. tem. No a fim, o atenção ser humano todos ele os tem, lados, né? O ser humano ele tem essa questão que ele sempre vai ter uma crise existencial com alguma Sempre. coisa. Sim, sempre com vai certeza. vai querer, não vai estar satisfeito, né? A insatisfação, eu acho que é um lugar que talvez o ser humano é o único animal que tem a insatisfação. A gente falou muito... É porque também é a pirâmide de Maslow, né, cara? É isso que eu ia falar agora. Um animal normal, ele vamos dizer, se Ele tá na existisse uma- base se- da pirâmide. Se existisse uma pirâmide de Maslow para um animal mamífero normal, ele estaria na base, que é o quê? Sobrevivência, reprodução e alimentação. Nós já estamos lá em cima. Quanto mais alto eu estou no topo da pirâmide, mais coisas ou problemas malucos eu vou tendo, entendeu? Minha mente, é porque, cara, nossa mente é uma porra. Eu faço terapia, a Ítala faz terapia, você eu acho que faz, você eu não sei faz. Não, nós 4 fazemos terapia. Irmão, a mente é foda, É um cara. universo paralelo. Você fala assim, cara, você sai da terapia às vezes e fala assim, E putz, tem meu irmão. justificativa para tudo, né? Eu acredito que, falando em pirâmide de Maslow, que o dinheiro ele nos ajuda a transcender a experiência material. Que ele é um meio, sabe? Para você encontrar Deus, mesmo assim, sabe? Porque você... dinheiro? Acho. Porque você está na base, você está muito preso ao materialismo. Porque você precisa sobreviver, cara. Né? Então, você está no básico, você está no corre do comida, reprodução, um pouco de respiro, diversão, lazer.
E é isso aí, volta, jogo de novo, eterno. E aí você começa, então assim, a base é sobrevivência, né? A outra, eu acho que é liberdade, reconhecimento social. A última é exatamente a parte do self, né? É você com você. Então, quando você chega ali, você começa a tocar em camadas internas que eu acho que é aí que você toca Deus, que você toca... E assim, você vê, um cara como o Buda, né? Ele era um príncipe. Os Ele era maiores herdeiro. filântropos são os caras que já estão num nível que, para ele... Ele tem tempo pra pensar ele isso, tem né? tempo Então, pra mas, pensar porra, nisso. imagina, Eu lembro... Exato. você, Comida você, vai- cara, ser milionário é muito bom, cara. Imagina, porra, zerei tudo. Tudo. Cara, o que eu posso fazer agora é devolver pra sociedade. É. Eu Entendeu? lembro nos anos 2000, eu não sei se ainda existe essa revista em banca de jornal. Existe banca de jornal? ainda? Existe sim. Existe banca de jornal, sim, existe. Tamo Essa junto. fake lavagem Não, de existe dinheiro. sim. Existe sim. Ninguém compra nada da Eu Banca de compro. Jornal. Mas existe. Eu lembro de uma revista que chamava Simples, da editora Abril. Maravilhosa. E que eu lembro que eu fui até a editora Abril fazer uma reunião e o foco do público da revista Simples era aquele empresário que já alcançou tudo que ele queria e aí ele olhava para o Simples. Ele queria voltar para trás É e, de isso. repente, ter o Simples. Porque ele já alcançou o ápice, ele tem o poder de conseguir tudo, mas a simplicidade era a meta dele. Cara, existe uma parábola, uma história, eu não vou lembrar, sabê-la contar direito agora, mas é tipo assim, um empresário foi tirar férias no México, numa vila de pescadores e tal, e ele É do viu peixe. o pescador lá e tal, ele falou assim, cara, que legal, você pesca, então o quê? Por que você não contrata mais gente, expande e tal, papapá, não sei o quê? Aí ele pergunta pra quê? Aí ele, não, porque aí você pode chegar em outros países, você pode contratar uma frota. Aí ele, mas pra quê? Aí ele, não, porque aí você vai virar multimilionário e tarará. Ele, mas pra quê? Não, aí você vai poder viajar, conhecer o mundo, ver outras culturas. Mas pra quê? Aí você vai ter mais tempo livre, você vai poder ficar com a sua família, você vai poder fazer o que você quiser. Ele, mas eu já faço isso hoje. Eu já tenho. Ó, que É. tapa. Cara, O top, né? pescador. E aí o pescador era nada mais, nada menos que Sócrates. A reencarnação. Aí a gente tem um segundo. Esse você já me viu falar e eu já fiz muito empresário chorar com esse trecho. Tem Peraí. 2 livros muito legais que contam, Eu vou pegar o lenço, pega o Vamos ler lenço. isso aqui. que conta essa história. Tem no livro A Psicologia Financeira e tem no livro O Suficiente. Dois escritores estão numa festa de um bilionário americano. Diz que essa história é real. Eu não vou lembrar o nome dos escritores. Eles estão aí um é mais engraçadinho que o outro, tirou ondinha. Isso aqui, você sabia que o cara aí fez mais dinheiro que você a vida inteira com seus livros? Fez esse ano só? Aí ele, legal. E aí? Pô, o cara é rico pra caralho, faz muito melhor que você. Ele, mas eu tenho algo que você não tem, que ele não tem, que ele jamais terá. Ele, o quê? O suficiente. É isso, né? E aí eu acho que é exatamente isso. Quando você... Não que o dinheiro faça obrigatoriamente você passar por isso, mas talvez facilite. Chegou lá em cima, você tem a possibilidade, com o dinheiro, sem o dinheiro, eu acho que o dinheiro alavanca, facilita, de tocar no que é suficiente para você. Só isso. Vocês não acham que chega num ponto... Acho que todo mundo vai concordar. Mas, tipo, vocês não acham que chega num ponto que você olha assim, tipo, o suficiente, claro, a gente está na bolha da bolha, né? O nosso modelo de negócios não existe. A gente tem uma margem absurda, escala absurda. Vocês não acham que chega num ponto que a gente olha assim e que o dinheiro... É exatamente esse ponto de suficiência. Tipo, eu tenho muito claro assim, o que é o suficiente para mim? Para mim não, né? Tipo, a minha visão de suficiente, eu acho que eu gostaria. Se eu pudesse, tipo, dar um salário para todo mundo, do mundo inteiro, para todo mundo ter a estrutura o suficiente, seria, sei lá, 20 mil reais. A não ser que o cara mora em São Paulo, ele tá fudido e tal, tem todo um negócio diferente. Mas, tipo, para mim um ponto ótimo de suficiente é, tipo, 20 mil reais. Passou disso, não muda mais grandes coisas. Tipo assim, eu compro uma roupa melhor, eu como em um lugar melhor. Pra quê? Né? Tipo, mas eu posso Provar andar o de que é Uber. quem? Assim, pra quê? Por quem? Eu acho que é acima do pra quê ou por quem. Porque, tipo, cara... E o cara fica muito full of yourself, né? Tipo, um cara tão cheio dele. Eu fui num evento recentemente que o cara tinha um casaco com o nome dele do lado, assim. Fiquei tipo, nossa, cara,
cara tem uma crise de identidade, né? Precisa ter o nome dele Esse cara impresso para ele esse cara saber tá quem com ele um é. problema. Eu fiquei preocupado. Eu falei, cara, esse cara tá com algum problema. E ele falava dele na terceira pessoa. Tem um problema. Tem. Esse cara tem um problema. Eu falei, cara, esse cara, ele não tá feliz, velho. Ele tá tão infeliz dentro dele mesmo que ele precisa sair dele mesmo e falar dele mesmo com um terceiro porque ele não suporta a ideia de ser ele mesmo. Profundo. Tipo... Enfim, parênteses, né? Todo mundo que fizer a conta vai saber quem é esse cara, né? Foda. Mas eu não sei quem é o não, lance cara. é... Eu tô de o boa. que eu queria trazer de ponto ótimo, né? O ponto suficiente é... Chega num ponto, que é o lance da pirâmide de Maslow. Chega num ponto, cara... Ganhar 20 mil reais ou ganhar 40 mil reais não é muito diferente. Porque tu já tem as necessidades básicas ali, tu vive uma vida ok, né? Talvez não tenha uma casa com pilares de ouro, mas existe esse ponto, né? E a partir desse ponto, começam a surgir várias armadilhas, né? Eu vejo empresários, principalmente do digital, eu vejo muito isso, cara. O dinheiro troca de mão. O cara vai lá, ele tá faturando, sei lá, 500 mil reais por ano. E aí ele bota desses 500 mil reais, 200 mil reais em, sei lá, um grupo de mastermind, ou não sei o quê, uma consultoria, várias consultorias. Cara, comeu 200 mil reais dele. E aí o dinheiro vai trocando de mão. Aí, ó, agora o fulano disse que eu tenho que fazer high ticket, agora o fulano disse que eu tenho que fazer perpétuo, e ele vai indo. Ó, tô faturando das pessoas e estou distribuindo entre outras pessoas no B2B, né? Estou contratando consultorias desse viés de outras pessoas. Como é que a gente põe o pé no chão e a gente pega esse cara aqui, né? Que é tipo a tentação, e eu volto, eu limpo ele e falo, cara, o que é o essencial para mim? Assim, tipo, até aquele livro Essencialista, eu acho que fala muito disso, né? Se juntar essencialista, psicologia financeira e o suficiente, eu acho que a gente tem a resposta. Mas como é que eu olho assim e eu observo, claro, tirando o processo de desenvolvimento pessoal, de olhar no espelho e falar, cara, o que é importante para mim, que é uma pergunta difícil pra caralho, né? O que eu sou bom? É uma pergunta difícil. Mas como é que eu, tipo, tento criar camadas onde eu, tipo assim, onde eu reduzo danos de tudo isso? Porque tu falou do seguro, né? E aí eu até queria que tu trouxesse um pouco a questão da reserva da paz, para ficar claro para todo mundo, né? Questão de capital de giro e tal. Mas como é que eu não caio... Não existe uma resposta certa, né? Mas como é que eu não caio nessa armadilha de tipo, cara, agora eu saí da pirâmide de Maslow do essencial e eu tô entrando no acima do suficiente? Como que eu garanto... Tipo, beleza, saímos da sobrevivência. Como é que eu garanto a multiplicação disso sem que eu morra no processo ou eu traia a mim mesmo durante esse processo? Pô, Matheus, para mim, continua sendo autoconhecimento. Volta, né? Não E, tem. e dizer Não tem não. um seguro de, tipo, Não tem um seguro seguro de merda do você. iFood. Seguro. Como é que eu É me porque protejo qual de é mim a- mesmo, né? Exato. No fim do dia é isso. É isso. Aí, tem estratégia financeira para isso? Tem. Reduz teu limite, prende teu dinheiro, Desinstala o iFood, desinstala. É isso aí. desinstala o Instagram. Sei lá. Então, assim, eu vou pegar uma parte do meu dinheiro e vou deixar presa num investimento que eu não tenho como ter acesso. Legal. Eu vou pegar uma outra parte do meu... Eu vou pegar meus cartões de crédito, vou reduzir o limite para ficar dentro do que eu posso gastar no mês. E eu só vou usar... eu posso deixar lá no iFood? Posso, mas quando o cartão não passar mais, acabou. Tem estratégia? Tem. Mas a pessoa sabe que se ele quiser, No depois, dia, no final do né? dia, aumentar o limite, tá lá. E como que eu... e como que eu vivo uma vida de experiências, né? Que a gente falou do mão de vaca, né? Tipo, o cara lá e tal, tá mal, a gente não sabe os motivos. Mas como é que eu faço essa balança entre o que eu quero e eu gosto muito de um trecho de Black Alien que ele fala e o que eu quero e o que eu preciso nem se reconhecem quando se encontram na rua. Muito bom. Eu gosto demais dessa frase, é uma coisa que me guia muito. Mas, tipo, como é que eu tenho esse... Porque, assim, a pessoa que ganha 2 mil reais, para ela construir uma reserva de 20 mil reais, talvez leve 10 anos, 20 anos, né? 15 anos, sei lá. Mas como é que eu não entro nesse parafuso de tipo, cara, eu preciso construir patrimônio, eu preciso ter reserva, que é reserva, né? Eu queria que você introduzisse esse conceito também. Sem que eu deixe de viver. Tipo assim, eu tô freando nas minhas experiências, coisas que são importantes para mim, porque eu tenho tanto medo que eu criei um mecanismo de sobrevivência que eu tô o tempo todo ali nessa ratoeira. No modo sobrevivência. No modo sobrevivência. De tipo, cara, eu quero comer um lanche hoje. E aí tem aquele viés do tipo, eu trabalhei demais, eu mereço, né? Que é a pegadinha. Mas, tipo, como é que eu
É que é muito pessoal também, né? Como é que eu tenho as minhas experiências sem abrir mão do racional? De tipo, cara, uma parte do meu dinheiro vai pra reserva, uma parte vai pra experiência. Como é que tu vê esse plano de, tipo, eu quero viver uma vida próspera, mas eu quero ter as experiências. Eu não quero deixar de ter experiência para construir patrimônio. Não sei, tá meio... eu acho que acho que tem um corte de um vídeo que eu já vi sobre o Felipe Tito falando que quando ele trocou de carro, ele saiu de um carro de, sei lá, de 50 mil e ele meteu o pau e comprou um carro de $500 mil. E no primeiro reunião que ele chegou com aquele carro, ele multiplicou por 10 o valor do cachê dele. Mas tu vê que né? isso foi um, tipo assim, um foi uma alavancagem. mas um investimento na marca dele. E a gente percebe que a gente tem uma romantização em cima disso, né? Eu acho que muita gente cai em cima desse gatilho achando que só porque funcionou de repente com o cara, ele vai fazer isso e aí ele percebe que não é bem assim, que não funciona dessa forma. O MacBook por branding, né? Tipo, por que tu comprou o MacBook brand? Porque eu preciso aparecer com o MacBook na reunião, né? Para Cara, estar inserido no... Mas vocês entendem que a gente vive no Brasil e o brasileiro ele vive na quarta camada da personalidade? Sim. Então, é foda, cara. Qual que é a quarta camada? Porra, ele quer ter, ele quer ser. Por que é muito mais fácil você vender o hack na internet do que vender a verdade? Ele quer comprar facilidade. Então, porra, eu até briguei com a Eitra esses dias. Cara, se eu conseguisse fazer um curso online, faça R$30 por dia jogando o jogo do Tigrinho, meu irmão, eu ia ficar milionário em um mês. É tráfico direto. R$50 o curso. Acabou. Por quê? Cara, todo mundo ia comprar, velho. Porque ele quer o hack. É a lei do menor esforço. É a lei do menor esforço, cara. Então, quando você compra um MacBook, pra você tá, porra, eu tenho um MacBook. Caralho, o Matheus tem um MacBook. Caralho, ele tem fala um carro aí, uma Porsche vermelha. É o marketing de ostentação. Por que convence? Porque o cara olha assim, pô, o que o Matheus tá fazendo? O que o Matheus consegue e eu não consigo? Pô, se ele consegue, acho que ele sabe, pode me ensinar. Eu escutei uma história da ascensão de um dentista famoso e das celebridades, que a estratégia dele aqui em São Paulo foi comprar um carro notório, e ele não tinha essa grana, e ele pagava para o manobrista deixar o carro dele na porta do restaurante. Então ele chegava no horário que o restaurante estava cheio, e o manobrista deixava o carro lá para ele ser visto. E começava a rolar entre metros. Ele pagava, ele comprou o acesso. Quarta camada da personalidade, cara. É isso. Ó, tem, igual você falou que você trouxe do Tito. Conheço casos reais. O Rafa, abraço pra você. O Rafa, ele trabalhava como fotógrafo de casamento. O que ele fazia? Ele e a equipe dele? Todo mundo de terninho, arrumadinho, sapatinho. E ele tinha um Jetta, entendeu? Pô, um Jetta há 4 anos, 5 anos, era um carrão. Um Jetta preto, interior caramelo. Cara, as noivas iam dentro do carro dele, da igreja, para o salão lá. Cara, ele fechava todos os contratos no interior da Bahia. Todos. Fotógrafo de casamento. O outro cara, ele era corretor de imóveis. Meteu uma BMW. Ele não estava vendendo mais casa de 250 mil reais. Começou a vender casa de 1 milhão, 1,5 milhão, 3 milhões. Por quê? Vamos lá, Léo, vamos lá, eu te passo aí e pego você na sua casa. De Corsa. Calma, vamos lá, eu e o Matheus. Matheus tá de BMW X3, entendeu? E eu cheguei lá com você com, vamos dizer assim, eu também sou um corretor high ticket. Você pode ser um ótimo Sim, corretor. Mas eu sou um corretor high ticket, mas eu cheguei, sei lá, num Corolla. Ele tá numa BMW X3. Vou passar e ele vai te passar um dia, vai pegar, depois eu vou te passar e eu vou te pegar. Com quem que você acha que você vai querer fechar? No branding, a gente tem um termo que semelhança gera consonância, né? Então, pelo perfil do público que você quer atender, você precisa entender quais são os códigos semelhantes para você rolar essa consonância, né? Sim. Então, é muito importante você entender, só que você não pode cair na armadilha de se alavancar ao ponto de você não conseguir retornar esse investimento. Porque eu acho que esse que é o grande Às vezes o cara faz o salto de fé dele. Fala assim, meu irmão, tem gente que tem culhão para isso, o cara não tem consequência, enfim, ele vai, cara, eu vou por tudo ou nada, foda-se, tá bom? Pega essa alavanca e vai. É os 100 metros rasos dele. Se der certo, beleza. Se não der certo, foda-se. Eu, sei lá, penso depois. Cara, tem gente que é assim. Eu faço, depois eu resolvo. Sim. Eu não consigo fazer isso, cara. Para mim é um inferno. Eu penso no futuro 15 vezes. Fala assim, se eu fizer isso, vai chegar isso. Se eu fizer por outro caminho, vai chegar isso. Se eu chegar isso, não sei o que, tal. O Matheus também deve ser assim. Muito mental. Eu tenho 15 anos de patrimônio projetado. Desde os meus 18 anos de idade. Ih.
uma coisa que é importante a gente lembrar que as atitudes elas geram consequências, né? E aí de formas positivas ou negativas se você der um erro. Uma questão que eu escutei outro dia que eu acho que é importante. Normalmente quem faz isso planejado muitas vezes consegue ter retorno muito mais de forma efetiva do que aquela pessoa que fica na defensiva e deixa a vida rolar. Então, quando a gente planeja, quando a gente monta, quando a gente olha, né, o começo, meio e fim, aonde eu quero chegar, e esse investimento ele vai servir para isso e ele tem que gerar isso de resultado, e eu vou ter a disciplina de acompanhar para fazer isso acontecer, normalmente o cara consegue alcançar, né? E a questão financeira tem a ver com disciplina, cara, vamos né? trazer pro norte a tema do episódio, que é o quê? Como você não quebraria em 2024? Cara, gestão, sacou? Hoje, nós mesmos, na nossa empresa, a gente está investindo em gestão. É o diferencial, cara. Porque quem cresceu naquilo de eu vou botar uma grana, volta, vou fazer uma arrasta para cima, vem. Quando o dinheiro está entrando a culha, fica fácil. Foda-se, eu não preciso ter muita gestão, não preciso metrificar isso, eu vou botar esse investimento, vai gerar isso, vai me dar essas métricas, time, como é que tá? Mas, cara, o digital hoje, ele tá... Muita gente já quebrou, né? Da onda de 2021 para cá, muita gente já quebrou. Trocou o casting da Malhação. Então, assim, ó, a pergunta... Microfone. Ok. A pergunta que eu tenho para Ítalo, assim, é... Como que eu evito que eu quebre em 2024, mas eu quero viver no processo? Acho que esse é o rolê, entendeu? Eu quero viver E se sem não quebrar. viver, vai quebrar. Sim. Porque aí você entra no Você efeito se quebra. rebote. Você se quebra. Não, e fora isso, você entra no efeito rebote, é igual a qualquer dieta ultra restritiva. Ela é feita para um curto período de tempo. E cria compulsão. Cria compulsão. Cria compulsão também com dinheiro, também é uma doença, né? O consumismo é uma doença. Então, é a mesma lógica. Você vai deixar uma verba para você viver, literalmente, para você desfrutar, para você pagar o que é essencial para você. Não estou falando de básico, estou falando do que é essencial para cada um aqui, é completamente diferente. E nesse processo, você sempre vai fazer o saving, ou seja, salvar uma parte daquilo ali, doa em quem doer. Esse mês eu não vou comprar o Mac. Ok, projeta isso, faz o planejamento para daqui a alguns meses, para daqui a Se você tiver um planejamento minimamente, você sabe quando é que esse dinheiro vai bater. Sabe ou não sabe? Sim. Então, aí você compra. Então, é muito mais... Agora, como que eu não vou quebrar? A gente estava falando das tempestades. A gente estava falando do que é natural. É natural que não só se cresça. A gente pode até crescer na linha de tempo maior, né? A gente cresce caindo. O mercado de ação é assim, né? Então, você sobe e desce. Se você acha que aqui morreu... Aí você desiste. Mas se você ficar e permanecer no desconforto, você possivelmente vai continuar subindo, depois vai ter outro e vai, né? Então você cai subindo. Só que isso é no longo tempo, olhando para trás, como diria Steve Jobs, e juntando os fatos, ligando os pontos. Só que você olhando para trás, vivendo é uma merda, né? E aí é ter a noção de que, cara, isso vai acontecer. Não só chove no sertão o tempo inteiro. Não só chove, não só faz sol, não só cresce. A natureza não é só primavera. Então, eu preciso me preparar para o inverno. Como é que eu me preparo para o inverno? São os seguros que a gente estava falando antes. É parar de ser uma criança que acha que é o Fantástico Mundo de Bob. É o seguro, é o plano de saúde, é a reserva. Montei... Quanto de reserva? Então, vamos para mais polêmicas. Tem gente que vai dizer 6 meses de reserva. Eu acho que depois que a gente passou de pandemia, fica meio óbvio que 6 meses pode ser um processo... Você viveu 6 meses de pandemia. Numa indústria. Muito mais, muito mais. Né? Então, eu acho que 6 meses é um curto tempo para, ainda mais, a gente vive em tempos tão acelerados, de tanta mudança, que às vezes você não consegue implementar algo em 6 meses e maturar algo em 6 meses, porque é tudo muito rápido. Aí, nesse processo, você precisa investir mais em alguma coisa para chegar onde você gostaria. Então, eu digo 12 meses de reserva para a empresa, bem como para a empresária, para o empresário. Porque o caixa da Ítala pessoal paga as viagens do casal, paga o restaurante do casal, mas a reserva da empresa paga o deslocamento para cá, paga a maquiagem, paga os cursos, o crescimento e assim vai.
Então, são coisas diferentes. E quando eu começo a entender que são coisas e pessoas diferentes, pessoa jurídica, pessoa física, aí eu consigo blindar. E da mesma forma, seguro de vida é aqui, plano de saúde é pessoa física, beleza, blindei essa pessoa. A empresa é seguro da empresa, a reserva da empresa. E aí, seguro de equipamento, se for o caso, né? Quem tem maquinário pesado, tudo Cara, é mais. só a gente pensar. Quem surge primeiro no mundo? A pessoa É física. um indivíduo ou um negócio? É o indivíduo. Então, toda a parte financeira que você aplica e é educado na sua vida, você só replica ela na sua empresa. Por isso que a gente fala. Porra, se você tem um CNPF forte, você vai ter um CNPJ forte. Porque você... Cara, eu a Ítala. O pai dela não é empresário. A mãe dela não é empresário. O avô tinha o bar. Só que foi fazendo. Ninguém... Era um sertanejo que criou um bar. Meu pai era peão de empresa. Minha mãe era dona de casa e tal, agora virou servidora pública. Cara, a gente não é empresário. Nunca foi. A gente está aprendendo no processo o que é ser empresário, ter o próprio negócio e gerir pessoas. Mas a nossa empresa sempre teve o caixa forte. Por quê? A gente só replica. O que a gente aplica na nossa vida, a gente replica nela, entendeu? E foi adicionando novas bagagens, né? Cara, para a empresa não faz sentido... É esse tipo de dinâmica que eu tenho que ter, igual fluxo de caixa, essas coisas, entendeu? Colaborador, imposto, um monte de coisa. Só isso, cara. Então porra, quer empreender? Beleza, mas você tem que ter consciência, cara. Não é um milagre, não é uma pílula da salvação que eu vou abrir um negócio, vou começar no marketing digital e resolver todos os meus problemas. A Ítala tem uma frase muito boa. Fala você. A do dinheiro. Cara, porque é ótimo, é a melhor verdade, cara, que existe. Não vou falar para você ficar curioso. Não posso falar tudo, eu tô aqui pra falar. Nenhum problema resolve o seu dinheiro se você não resolver o seu problema com dinheiro. É a frase da Rihanna. Você falou meio errado. Não, falei não. Não, nenhum dinheiro resolve o seu problema. Você trocou o problema com dinheiro. Nenhum dinheiro resolve o seu problema Isso, agora sim. se você não resolver o seu problema com dinheiro. Você tinha Falei falado, errado? você falou nenhum problema resolve o seu dinheiro. Ah, então eu tava muito doida Corta, já. Então, se você não tem um caixa na sua empresa, provavelmente o problema é você. Parabéns, nota 2. Quem que é o inimigo? Sabe aquele meme do Scooby-Doo? Aham. O Fred abre e tá o Fred. Nossa! Tipo, É isso, exatamente é isso aí, cara. Exatamente, é o desenho do Scooby-Doo, cara. É O muito Fred bom. abre, o monstro é o Fred. Mas Mas isso, é. você pode ver, é um desenho, mas que ele tem um apelo, uma pisada filosófica muito forte. Porque é difícil, cara, você enxergar que a eu vi dor é em uma análise você. que nesse desenho ele tem cada personagem ele representa um perfil social. Olha. Eu Já não vou sei pegar onde eu essa vi história. isso. Tem Eu a preciso herdeira, dar uma. tem preciso- o herdeiro que não quer seguir o legado do pai. Tem o maconheiro, né, que fala com o cachorro. O hippie. Tem a nerd. Tem, né? Mas tem um lance em cima de psicologia, em cima dos arquétipos. Legal. E você percebe que nessa mudança que a gente... Cada vez mais o mercado ele cria formas da gente conseguir perder um pouco do referencial do valor do dinheiro. Né? Eu acho que isso é um ponto importante. Eu lembro que... Outro dia eu estava numa loja comprando loja de material de construção, e o cara, você via que ele era do sítio, ele abriu a carteira com notas de dinheiro, assim, de 100, e aí ele foi tirando e pagando, assim, com as notas, e sobrou acho que só uma nota do monte que ele tinha pagando a compra, e ele falou, pô, nossa, cara, fiquei sem dinheiro, né? Era a grana que ele tinha ali na carteira. E enquanto a gente vai lá, passa o cartão, faz o Pix, esse negócio de você não ver o dinheiro físico ali, o quanto isso é um grande problema. Cara, você aperta 2 botões e você passa o cartão de crédito. Né? Exato. Quanto isso ele é um gatilho para Eu te vou- ajudar a ferrar a sua Eu vida? concordo que ele é um gatilho. Mas, de novo, não é pessoal, Léo. Não estou querendo discordar de você. Não é pessoal. Não, os Vamos papéis voltar é bom, lá. né? O papel Tem do que Léo ter- é esse. Vamos voltar lá na física quântica. Qual é a questão? Eu estava fazendo como eu disse, você lembra que eu estava falando isso com você? Você disse, caraca, eu nunca pensei nisso. E tem tempo que eu penso nisso. Você concorda comigo que a sociedade ela está se sofisticando e se sutilizando? Que foi o que a gente estava falando. Daqui a pouco vai ter, né, com impressoras quânticas imprimindo a nossa comida. O que a gente está fazendo? A gente está quase que imaterializando as coisas, né? As coisas estão se tornando muito mais virtuais, mentais, já diria Platão, muito mais no campo das ideias do que no campo material. E eu acho que essa sutilização das coisas também está indo para o dinheiro.
E acho que isso pode ser um chamado social para a gente se utilizar enquanto seres. Isso em campo de virtudes, em campo de princípios. Então, vamos lá. Porque a época de Aristóteles e Platão era todo mundo muito melhor. Gente, as pessoas se matavam no Coliseu. Não, tudo o cara bem? morria envenenado. Tudo bem? Tipo, Então, o cara assim... morria no corredor lá, tipo... Pois é, era um Júlio matando o César lá, outro, tipo. coisa, né? Então, assim, imagina esse povo, né? Essa sociedade, e ela vai se utilizando cada vez mais. A gente estava assistindo um filme maravilhoso, chama História Cruzadas, com a Viola Davis. Já assistiu? Não. Genial, genial. E aí, resumindo, 2 empregadas pretas trabalhando para mulheres brancas nos Estados Unidos, um país extremamente racista naquela época, no Mississippi, mais racista ainda. E elas contam uma história, enfim, não vou dar todos os spoilers, mas o básico é isso. E passa algumas cenas, por exemplo, ali, fora de racismo, né, que chega a doer a alma, né, quando você vê algo daquele nível, fora, em qualquer nível, gente, mas é porque lá é muito gritante. Mas também tem uma parte de uma criança apanhando. Isso dói, né, hoje a gente vê. Mas eu apanhei pra caralho da minha mãe. Você apanhei de vara. Você apanhou? Já, né? Meu pai te arrancou a vara da árvore e olhou e falou... Vou te pegar. Mentira. Por que tu mentiu pra mim? Bateu o negócio do chão, veio, me virou e... E queima, né? Vara queima, cara. Porra. Queima, e mangueira. queima, mangueira queima. também queimava. Mangueira, eu apanhei. Mangueira nunca Pois peguei. é. Usar vara. Então, Vara na imagina o perna, seguinte, assim, aí vamos lá, algumas gerações passadas, meu pai disse que apanhou do meu avô de tijolo. De tijolo. Que ele desmaiou. Que o meu avô pegou Tijolada. uma tijolada assim, ó, e tapa nele. Caraca. E ele, pá, desmaiou da dor. Enfim, você concorda comigo que a gente está se utilizando enquanto sociedade, né? Se tornando Sim. mais sofisticado, com princípios cada vez, né, mais valiosos, mais valorosos. E eu acho que o dinheiro é a mesma coisa. Então, como era o dinheiro antigamente? Escambo, saco de 50 quilos. Né? Aí a gente vai para moeda, literalmente o metal, sendo lá, né, enfim, O valor manipulado. dele era o peso dele. Exato. Então você vai para moeda, aí você vem para cédula. Aí tava lá o senhorzinho contando lá. Aí você vai para um banco. Aí você aparece o cartão de crédito. Aí hoje a gente já tem moedas digitais, a gente está entrando na era do real digital. E as criptomoedas, que você cria a sua própria moeda se quiser. Então eu acho que é só um retrato social. Da mesma forma que a sociedade ela vem se utilizando em termos de valores, de princípios, o dinheiro também vem. Agora, Ítala, é muito mais fácil gastar isso? É, porque, infelizmente, a tecnologia se sofisticou antes do ser humano. Gente, se a gente lê Platão, que está em pauta aqui na roda, se a gente lê qualquer filósofo, Epíteto, que era um escravo, aí a gente olha, por exemplo, se a gente lê um livro de tecnologia, ou até de finanças, de 50 anos atrás, ele está desatualizado, certo? Uhum. A gente lê livro de humanos há 2.500 anos e ele não está desatualizado. Evoluiu-se a máquina, não evoluiu o ser humano por trás da máquina. Qual é o problema? Isso. O meme de novo. Né? Sim. O meme dos Homem-Aranha se apontando ou do Fred. Se apontando é muito bom. Homem-Aranha. Então, esse é o problema. Como que a gente, enquanto sociedade, aceita ler um livro de 2.500 anos e achar normal a gente ter os mesmos conflitos sociais e humanos e acha normal a máquina estar desatualizada há 50 anos? Eu acho que é essa a questão. E é difícil ler o livro antigo, né? Eu tava com um de Marcos Aurelius, que é... Meditações? Não é meditações. Meditação é fácil, pô. Era alguma coisa sobre ócio. Ele trazia muito sobre a virtude do ócio, era alguma coisa assim. Era alguma coisa de ócio. Ele trazia um ponto de ócio. Do Léo. E, cara, o livro difícil de ler, velho. Porque ele tá lá e ele tá divagando, e aí ele tá falando coisas que têm significados diferentes e vão... Total. E aí, cara, dói. Eu lembro, a última vez que eu senti a dor de ler esse livro foi quando eu li A Sociedade do Cansaço, lá do Tzu, lá. Puta, difícil pra caralho. É difícil, só que a gente olha e fala, puta, peraí, a gente não mudou tanto assim. Né? Uhum. A gente falou até de uma crise, até acho que a gente vai falar no próximo podcast com o Rafa, de uma crise que eu me encontrei de, tipo, olhar pra minha empresa e ver que talvez eu não sou mais insubstituível. E ela funciona sem mim. Qual que é o meu papel no mundo agora? E tu vê o cara do Império Romano que subiu lá no mais alto escalão, no mais alto patrimônio, e era um cara que estava acostumado a ir pra guerra.
Imagina a dopamina desse cara, velho. Tipo, os caras falam, videogame e tal, pornografia. Mas, cara, imagina a dopamina do cara que vai na guerra, numa campanha, mata centenas de milhares de pessoas, vence a guerra. Come o coração do cara pra poder... Ai, que É visto juntar como um lá. herói quando ele volta, é aplaudido de pé, assume o mais alto cargo do maior E vira um escalão, burocrata. E vira um burocrata. Tipo, as coisas não mudaram tanto assim, né? Tipo, olhar o passado é prever o futuro, acho que é o rolê, sabe? Tipo, eu gosto muito dessa visão. Tudo é cíclico. E você acha que a sociedade capitalista está chegando no limite dela? O formato capitalista que a gente vive, qual é a sua visão sobre o mundo capitalista? É Sofisticação. polêmico isso, né? Porque Bom, a gente eu vive tô essa trazendo as maiores crise, polêmicas. essa crise existencial sobre Eu o capital. não sou contra o capitalismo, assim como eu também não sou a favor e nem contra o socialismo. Eu acho que o comunismo, enfim. Eu acho que toda teoria social, ela traz boas soluções em alguns pontos. Então, tudo ensina. Agora, o capitalismo serviu até aqui. Só que eu acho que tem pontos de melhoria. Já foi se melhorado muito. Né? Mesma coisa, se a gente olhar 100 anos atrás. Olha como as pessoas trabalhavam em fábricas. Na Revolução, por exemplo. Sim. Industrial. Desumano. Então, assim, vem melhorando? Com certeza absoluta. Há o que se melhorar? Com certeza absoluta. E eu acho que, da mesma forma que, se a gente percebe que tem uma sociedade por trás que está se sofisticando, estava conversando com o Vinícius esses dias. Cara, eu olho para trás, depois que a gente assistiu Histórias Cruzadas, você lembra que eu te falei da minha família? Eu falei, cara, eu olho para trás e eu vejo o quanto na minha infância era normal a gente aceitar um homem dar um tapinha na bunda de uma mulher. Assim, passando aqui, tuf. Ou então aceitar que era normal fazer uma piadinha de homossexual aqui na roda. Normal. Ai. Até hoje, né? O cara, viado. Tipo, você tá chamando o cara de... O seu... É que nem, tipo, o seu barbudo. Tipo... É tipo isso. Aí, com pessoas negras, era a mesma coisa, era normal. Quem era a gracinha? O Mussum, né? Dos Trapalhões. O nordestino, que era o Didi. Então, assim, a gente aceitava isso há muito pouco tempo. Tem uma reportagem muito emblemática, eu acho que você vai lembrar. Da TV Globo, ó. A gente tá me chamando de velho. Não, Você fez assim, ó. Você fez assim, ó. Eu tô falando de mim mesma. Tô falando que a gente tá na mesma era. Aí, qual era? Eu acho que vocês já devem ter visto até rodando em rede social. Anos 90. Um vídeo da TV Globo, eu não lembro se era Fantástico, o que era. O cara entrevistando num shopping aqui em São Paulo, dizendo, estamos tendo uma nova revolução, as pessoas feias agora podem entrar na televisão. E aí ele estava entrevistando as pessoas, dizendo assim, olha só a fulana, ela que é gorda. Que é gorda, que é feia, ela é vesga, ela é estrábico. Era sobre uma empresária que montou uma empresa de talentos de pessoas feias. Isso. Exatamente, eu vi isso daí. Eu lembro Cara, disso. anos 90, olha que... Aí diz assim, como que a nossa geração tem problemas com autoestima? Não me diga! Olha o que eu vi na minha infância. Eu gosto muito de assistir coisas dos anos 2000, né? Que me dá um estralo, tipo, pô, foi 20 anos atrás, velho. Não é tudo isso. Tipo, os normais. Cara, o Rui fez merda, velho. Ele não fez pouca merda, ele fez muita merda. E aí a Fabi, tipo, uma ou duas quase merdas. Tipo, tem aquela cultura, né? Tem um caso lá do cara tendo caso com a secretária, não faz 20 anos. Então, aí você vê que a gente vem melhorando, sabe? A gente já não admite, enquanto sociedade hoje, coisas que há 30 anos, 40 anos, normal. Então, assim, eu acho que a gente está melhorando. É um caminho, para mim, eu acho meio óbvio e natural, que a gente também não comece a admitir, num sistema capitalista, coisas do tipo. Então, se eu não admito mais na minha casa, se eu não admito que ninguém bata mais nos meus filhos, se eu não me admito bater nos meus filhos, é óbvio que eu também não vou admitir mais certos abusos no mercado capitalista. Então, eu acho que se torna meio óbvio. Por exemplo, a Multiplique, eu acho que foi a primeira. Não sei se tiveram outras. Foi a primeira escola a falar no Brasil. Eu nem sei se fora tem, mas eu acho que eu sou muito arrogante de falar do mundo, né? Mas, enfim. É melhor a gente se destaca do Brasil e do mundo. Eu abri um podcast. Arrogante! Pois é. Bem. Então, a falar disso, de ações que estão congruentes com a minha visão de mundo. Foda-se o capitalismo. Tem que estar congruente, cara. Eu não admito mais na minha casa
Eu vou admitir agora, porque o meu dinheiro vai servir a qualquer coisa? Não, trabalhei. Então, eu acho que é o mesmo caminho, sabe? A gente hoje já vê fundos de investimento voltado para causas sociais, para fundo verde, para fundo contra a violência à mulher, para você investir literalmente e ter retorno dessas causas. Então, eu acho que a gente está melhorando, sabe? Eu acho que é um caminho meio óbvio que o capitalismo vai mudar, já é uma nova fase do capitalismo, e que vai acompanhar essas necessidades sociais que a gente está clamando por melhorias. Mas todo mundo que trabalha com marketing, e Kotler traz isso, que teve essa revolução, né? O advento da internet, ela deu voz à massa, a nós, como consumidores. Antes vinha de cima para baixo. Era um monólogo. Era né? um monólogo. A indústria determinava o que ela queria, ela que criava. Manipulava as as narrativas todas, todas. Hoje não. Já virou, quem tem o controle somos nós. Então, e isso acontece hoje no capitalismo. Teve ações do Vamos Ver do ano passado, duas marcas famosas aí colocaram algumas influenciadores e tal, ou fizeram algum discurso. Recente agora daquela de hambúrguer. Burger King. Eu sei. Então, Nossa. cara, a resposta é imediata, entendeu? Não Sim. tem aquela. Sim. Se está desacordo com o público, já era. A resposta vem, Automaticamente as ações já vem. caem, as vendas param, entendeu? E você tem que, cara, fazer controle de danos ali. Muito bom. Então, concordo com o que a Ítala tá falando, cara. Muito bom. Ítalo, vocês dois, né? Acho que a gente pode dar esse espaço para cada um de vocês também. Se vocês pudessem colocar uma frase em um holofote para o mundo inteiro ver, qual que seria? Porra, essa aí é pesada. Você devia ter falado isso antes, né, cara? É no pensando. almoço, Eu já me preparava antes. Cara, não desista. Eu acho que não é uma frase assim, meu Deus, mas é porque eu tô vivendo um processo meu interno, pessoal, né? E cara, é muito fácil desistir, velho. E se você desiste, você abre toda a mão do seu futuro. O Steve Jobs fala isso, né? Que todo sonho que você deixa pra trás é um pedaço de futuro seu que deixa de existir. Então, cara, se você tem um sonho, cara, corre atrás, meu. É um dia de cada vez, vai, porque a vida vai continuar passando. Então é melhor que ela continue passando e você esteja trabalhando trabalhando em busca daquilo que você acredita, que são, que a gente está falando aqui, todo mundo tem valores muito claros e definidos, entendeu? E que chegue lá no finalzinho e você olha para trás e, cara, não tem arrependimento. Eu tava tendo essa brisa com a Ítalo outro dia. Existem pessoas, são os 3 tipos de pessoas, né? Aquela que ela tá vivendo no passado, ela vive todos os dias vivendo no passado, se eu tivesse feito isso, não sei o quê, remoendo decisões que ela colocou. As pessoas que estão vivendo o futuro, eu me boto nisso, né? Que eu sou um pouco ansioso, então às vezes eu fico vivendo o futuro. E aquelas pessoas que já criaram as ferramentas ou dominaram as ferramentas que fazem ela estar presente. Entendeu? Eu perdi o fio da meada agora. Não desista, pô. Não desista, entendeu? Porque a vida vai passar e que é importante que quando você chega lá e você olhar para trás e não ser uma dessas pessoas que, cara, eu não devia ter feito isso, eu não... Podia ter feito aquilo. podia ter feito aquilo, sacou? Cara, vivi da melhor forma que eu pude viver, entendeu? E é isso aí, aceitar, trabalhar a aceitação. Então eu tô dando o meu melhor com as ferramentas que estão disponíveis para mim. Muito bem. Eu vou para outra linha. Se eu tivesse um holofote e sendo mulher, É um outdoor, né? Eu não sei porque que eu falei holofote, mas sendo nordestina, ex-periférica e engajada nas causas sociais e principalmente femininas, hoje muito se fala, a gente está vendo muito caso de feminicídio, enfim, e muito se fala ainda hoje, né, dos direitos das mulheres, de empoderamento feminino, da autoliderança, da liderança feminina, enfim, da gente entrar nessa equidade de gênero. E para mim não existe liberdade pessoal e, no caso, liberdade feminina em um relacionamento, em uma mesa onde tem 3 homens e uma mulher. Não existe liberdade feminina sem liberdade financeira. E essa é a grande causa da Multiplique, foi por isso que eu comecei a Multiplique, que é quanto mais mulher rica no mundo, melhor. Essa frase, para mim, resume tudo.
que a gente faz e para mim é o nosso grande outdoor, o nosso grande holofote. E você, Léo? Eu tenho uma Um frase, outdoor. já que a gente falou sobre sonhos, a minha pergunta é: um donut já foi um sonho? Homer Simpson, né? Será? Será? Agora você alongou um triplex Donut na minha cabeça. Agora, Possivelmente eu demorei sim. pra entender que era associar o sonho ao sonho. Eu tava tipo um donut. O sonho do cara era ter um donut. Tipo. Bom, é isso? Tá bom. Muitas brisas. Eu vou finalizar com uma coisa que eu acho que é uma das frases que mais marcou e moldou a minha vida também. E acho que tem tudo a ver com o que a gente falou, que é finanças, sobrevivência e crises existenciais e projetar a vida e ansiedade. Que é, quando eu olho para trás na minha vida, é uma frase do Eduardo Marinho. É um artista de rua, não sei, acho que é de Brasília ou Porto Alegre, não sei que ele subiu. Ele fala, quando eu olho para trás da minha vida, eu vejo que eu aprendi muito mais nos momentos em que eu estava sofrendo do que nos momentos que eu estava sorrindo. E ele traz que toda dor ela é uma oportunidade de aprendizado. Então, se você está num estágio de sobrevivência, se você está numa angústia de muda ou não muda, se você está nessa ansiedade, tipo, se der tudo errado, cara, toda dor é oportunidade de aprendizado. E eu acho que o episódio de hoje ele é muito sobre isso, sobre as dores da Ítala que viraram o sonho dela e de centenas de milhares de mulheres que passaram pela Multiplique, mais dezenas de empresas que passaram pelas GFMs ou pela própria Ítala também. A minha empresa é uma delas. Então, eu sou muito grato ao Vinícius, à Ítala, por esses 3 anos de parceria e tudo que eles transformaram e transformam na minha vida e na de outras pessoas. É um projeto que eu tenho um carinho muito grande. Então, para finalizar, eu queria deixar essa pulguinha do que toda dor é uma oportunidade de aprendizado. É nóis. Valeu. Como é que acha vocês nas redes sociais? Vocês dois. Vinícius saindo do armário agora. Você tá saindo do armário, amor? Não, Desse tô jeito. de boa lá. O Matheus tá te jogando aí. Tô tranquilo lá. @multiplique.ef de educação financeira. Ou se jogar Ítala dos Anjos também acha. Mas os nossos arrobas são institucionais, é da Multiplique. Eu também? Ou Vinícius Mansur. Valeu. Joia. E o meu? Léo Espigariol no Instagram. Matheus Louvier ou D30DG de Digital Growth. Nóis. Valeu.